O presidente Lula reuniu na noite de ontem ministros do STF para tratar da escolha de quem ocupará a vaga de Luiz Roberto Barroso na corte. O encontro ocorreu no Palácio da Alvorada e incluiu nomes centrais do judiciário e do governo petista. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Flávio Dino participaram da conversa. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também estava presente. Assim, Lula buscou opiniões sobre o perfil ideal para a próxima indicação do STF. Eu tenho uma, não sei se vocês vão concordar, que saiba de jurídica, de questões jurídicas, que não tenha participação política, que não queira derrotar ninguém, que não queira prender ninguém sem o devido processo legal, mas eu gostaria da opinião de Luiz Arthur Nogueira. Segré, essa notícia deixa claro que é tudo um jogo de cartas marcadas, né? Em primeiro lugar, o presidente Lula tem que pedir bênção aos ministros supremos sobre quem ele vai indicar, mostra hoje como é que está o grau de poder em Brasília. Quem manda mais, poder executivo ou poder judiciário? Oh, que dúvida, né? Quem será que está governando o Brasil? É o poder executivo que foi eleito ou é o poder judiciário que não é eleito? Oh, que dúvida quem está mandando no Brasil. Agora, Segré, eu vou repetir o que eu disse ontem. O presidente Lula vai escolher alguém de confiança dele, claro, com a bênção do Supremo. Isso, na minha opinião, coloca como favorito o Rodrigo Pacheco. A gente sabe que ele é bem quisto pelos ministros do Supremo, em especial pelo Gilmar Mendes, né? Quando o presidente do Senado, ele prestou muitos favores ao governo Lula, prestou favores a ministros do Supremo ao barrar qualquer tentativa de processo de impeachment. Então, para mim, o Rodrigo Pacheco é o favorito. Mas eu queria repetir o que eu disse ontem no seguinte aspecto. O Lula já anunciou, já indicou e já aprovou vários ministros. Mas hoje, os dois problemáticos, na minha opinião, não foram indicados nem pelo Lula, nem pela Dilma, nem pelo Bolsonaro, curiosamente. Nome e sobrenome: Gilmar Mendes e Alexandre Moraes. É isso? Respectivamente, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. Então, aqui a gente tem que dar os nomes e sobrenomes para que ninguém pense coisa errada. Cláudio Caivano, o que você acha? O presidente Lula tem que pedir uma bênção para os outros ministros? É republicano, não é? Como aquela reunião do Aécio, do Temer, do Força Sindical, quer dizer, Paulinho da Força, né? Não, é claro, eu fui irônico. Não há esse tipo de questão, mas no Brasil isso, infelizmente, o absurdo se normalizou, né? Virou carne de vaca. Todo mundo faz o que não deve, fala o que não deveria e estende tudo isso para a própria política e para esse tipo de decisão, a ponto de o que está na Constituição não valer absolutamente nada, Segré. O ministro do STF, André Mendonça, determinou o bloqueio de 390 milhões de reais em bens e valores do Sindinap. O vice-presidente da entidade é José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Frei Chico, no entanto, não é alvo do inquérito, coisas da vida. Mendonça afirmou que o valor é equivalente ao total de descontos feitos pelo sindicato entre 2021 e 2025. Esse Sindinap, se não estou errado, perdeu 95% dos seus afiliados. Pessoas que nunca se afiliaram, mas que estavam afiliadas e tinham descontos. Tomara que termine muita gente na cadeia, como merece. E se alguém, parente de alguém do governo, teria que ir para a cadeira, que vá para a cadeira. Não é, André Marcília? Eu só acho estranho nessa história. É claro, enfim, todo mundo tem que ser punido, tem que bloquear mesmo e etc. Mas nunca chega no Frei Chico. É impressionante. Circundam o Frei Chico, mas não chegam no Frei Chico. Eu não sei se o Frei Chico tomou a pílula de invisibilidade daquela do É a capa de invisibilidade. Não sei se é a capa... da Mulher Maravilha. Da Mulher Maravilha, é verdade. Tinha a capa da Mulher Maravilha. Eu não sei o que é, mas é impressionante, porque a Polícia Federal entra no sindicato, investiga o sindicato, mas não mexe na mesa do Frei Chico. Bloqueia o dinheiro do sindicato, mas o Frei Chico não é alvo da investigação. Daqui a pouco, a única pessoa correta, me parece, esse sindicato do Frei Chico era o Frei Chico. Quer dizer, é impressionante. É um negócio que não faz o menor sentido. O Frei Chico, de repente, por fato de ser frei, talvez esteja sendo culpado. Ou será que é porque é irmão do Lula, né? Aí foi você que falou, eu não sei, mas eu concordo contigo. O que eu não estou muito orientado, porque quando a gente fez a pauta, eu lembro que o professor Sono falou, eu resigno isso aqui e passo para outra. Mas era essa que eu tinha que te passar a palavra ou era anterior? Era que você me passou. Era a primeira para você? Ficaram os dois juristas falando isso.
Mas então comenta isso, porque você é o nosso decano. Segundo o chat, você é o decano. Ah, é? Então, Esse chat vai acabar trazendo problemas, mas tudo bem. Primeiro, o Frei Chico não é Frei. Não, claro. Não é Frei, claro, né? não. É uma forma que não se sabe de onde vem. Não sabe, sim, mas o que eu posso comentar em relação ao que o André Mendonça fez? É um indivíduo que tenta, de alguma maneira, naquele mar de absurdos, são absurdidades em cima de absurdidades, bizarrice em cima de bizarrice e aberrações em cima de aberrações. Tenta fazer alguma coisa que tenha lógica. No entanto, eles não podem chegar no Frei Chico. Por qual razão? Porque se chegar no Frei Chico, eles puxam um fio que cai no colo do presidente da República. Porque o simples fato do Frei Chico estar ocupando aquele lugar ali já tem dentro pelo sobrenome e pelos vínculos que ele tem. Então é uma blindagem que precisa ser feita a ele, que na realidade o Frei Chico é apenas uma peça da blindagem que é feita em relação ao Lula. Porque uma das poucas coisas que é clara para mim, das poucas coisas que são claras para mim, é que nós temos sim a certeza de que o Lula, como poucas vezes na história do Brasil, ele tem todos os elementos para ser empichado. É muito simples, é só eles puxarem o fio. E olha que coisa curiosa, nós vimos a reunião do Lula para definir um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma das grandes bizarrices que nós temos. É o Executivo sentando com o Judiciário e algumas lideranças do Legislativo para escolher um cara que não está lá para exercer funções republicanas. Isso é a configuração como nunca de uma oligarquia para controlar o Brasil. Mas quando a gente observa que se juntam para definir quem poderá ser o próximo ministro ou ministra, eu espero que seja uma mulher. Tem mulheres muito competentes para isso. Por que não? Mas não consigo entender se participam os ministros do STF, o presidente sugere algum nome, mas quem tem que aprovar é uma sabatina dos senadores, que não tem nada a ver com esse jantar. Então é um esquema um pouco estranho. Você já viu a sendo, sabatina? Né? Eu já tive a sabatina de perto, lá dentro, lá, olhando e assessorando. Eu já citei aqui uma vez, na sabatina para o Alexandre de Moraes, do nada, o senador Garibaldi Alves Filho interrompe, fala que era uma chance de mudar a história do Brasil, para mudar uma estrutura, tal. Quando todo mundo pensava que ele ia falar do Supremo Tribunal Federal, ele diz, nós temos que acabar com a seca do Nordeste. Ficou todo mundo olhando para a cara dele assim, pô, que brincadeira é essa? É porque estava polarizando, ele não queria, botou uma água. Por quê? Porque não é sabatina, é apenas uma ratificação de algo que foi decidido politicamente nos encontros que fazem naqueles barcos que ficam percorrendo, como é o Guarapiranga, não? Como é Guarapiranga, que em São Paulo tem aquele lago lá de Brasília. É isso. Paraná. Agora, seria muito ruim para a República se esse rum-rum que está ouvindo sobre que o Gilmar Mendes poderia adiantar a sua aposentadoria e Carmen Lúcia também, seria grave isso. Porque aí você está tirando a possibilidade que o próximo presidente, seja quem for, nomeie os próximos ministros da Corte Suprema. Mas quando falamos em presidente, lembramos da primeira-dama, e quando lembramos da Janja, lembramos do Janjo. Então, roda a vinheta, que está vindo o Janjo aqui no Faroeste. Agora vamos aqui no nosso programa Faroeste a Brasileira ao Momento, Narrativas do Canhoto. Momento da fala canhota, não! Após o decreto que formalizou seu acesso ao gabinete da presidência, a primeira-dama Janja foi designada pelo Itamaraty para representar você e eu, todos nós, o Brasil, em Paris, na França. A viagem está programada para domingo a terça-feira, dia 21. Janja estará no Seminário Internacional. Eles têm uns nomes muito loucos. Olha isso. Diálogos Transatlânticos, Transição Energética, Educação Ambiental e ODS. A convite da Associação Outre Brasil. A presença de Janja foi confirmada pela organização do seminário. O evento a descreve como, abre aspas, enviada especial para as mulheres da COP30, fecha aspas. Antes gastar uma grana preta, bom, não dá para falar grana preta, então uma grana alta, sem ter um cargo. Imagina agora
como vai ser essa despesa. Gostou? Vai ter mais, fica tranquilo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou parecer contrário ao pedido dos deputados Lindenberg Farias e Thalíria Petrone para que fosse decretada a prisão preventiva do deputado Eduardo Bolsonaro. Em manifestação encaminhada ao STF na tarde de ontem, Gonet afirmou que os parlamentares não têm legitimidade processual para solicitar tal medida, uma vez que o artigo 311 do Código de Processo Penal restringe esse tipo de requerimento à Polícia Judiciária e ao Ministério Público. Cláudio Cauvano, o que está acontecendo? Vem um deputado e fala, eu quero pedir a prisão do Cláudio Cauvano, porque você falou alguma coisa que eu não gostei ou porque sei lá o quê. Como voltamos à normalidade? A PGR fez a coisa certa? Até um relógio parado acerta 2 vezes no dia, né? A PGR, obviamente, fez a coisa certa. Ora, qualquer brasileiro, qualquer cidadão tem prerrogativa de fazer a comunicação de um crime, né? Isso serve para qualquer pessoa. Isso é lícito. Agora, você adequar isso para já se adiantar, tirar a prerrogativa do Ministério Público, aí já se vão os cavalos lá atrás da própria caravana. Então, de qualquer lado que você olhe, é o que você disse, é uma questão de polarização política, é para tentar inviabilizar um nome consideravelmente forte para a próxima eleição. Haja vista que o maior deles está calado, numa prisão arbitrária, ilegal, não podendo falar sequer com familiares. Agora o próximo nome da lista, Eduardo Bolsonaro, também vai aos poucos sendo colocado de lado, para que colhe nesse nome uma condição para a opinião pública de que ele pode vir a ser um bandido. Entende o que eu digo? Pois é, estão querendo inviabilizar o nome e até os próprios pares, tá? Mas isso deixa para uma outra conversa, Segré. André Marcília, você que é da área jurídica, quando você vê que um deputado pede a prisão de outro deputado, sei lá por que motivo, não te dá um pouco de arrepio na espinha, dizendo isso não foi o que eu aprendi e não é o que eu estou ensinando? Depende, né? Se esse deputado é o Lindenberg, a gente não pode esperar a bancada do PSOL, que passa o dia inteiro fazendo isso. Eu tenho dito, nós temos hoje deputados, parlamentares que são deputados porta de cadeia, né? Tem o famoso advogado porta de cadeia que passa o dia inteiro na cadeia, na delegacia, esperando chegar um cliente preso, né? Para ele se apresentar. Aqui é isso. A gente tem deputado que passa o dia inteiro esperando sair no jornal alguma coisa para ele acionar o STF. O Lindenberg tem se comportado assim, essa bancada do pessoal faz também esse serviço, ou esse desserviço, de ficar dedurando os coleguinhas para o STF. Agora, nesse caso, a coisa é pior. Esse pedido, não só há uma ilegitimidade jurídica no pedido, ou seja, eles não têm condições de pedir, esse é um pedido que a PGR é que deve fazer. Ainda tem uma outra coisa, eles pediram bloqueios também, olha só onde ia o pedido, eles pediam que os bloqueios de salários do Eduardo fossem feitos e também que o STF marcasse uma data para a cassação do Eduardo. Olha a intervenção que estava sendo pedida, eles queriam que o STF pautasse a cassação do Eduardo Bolsonaro. Olha onde vai esses deputados. Agora, o ponto é o seguinte, a gente tem falado assim, isso não seria um receio da PGR por conta da necessidade de recondução, não seria um recuo, não seria um medo de sanção? Eu não vejo dessa forma. E por que eu não vejo dessa forma? Porque o Gonet não está indo no mérito. O Gonet não está dizendo que é impertinente a prisão do Eduardo Bolsonaro. Ele está dizendo que é impertinente os deputados pedirem a prisão. E chega a dizer, como foi lido agora, que no parecer da PGR, chega a dizer o Gonet que num momento oportuno ele avaliará se é pertinente ou não a prisão. E certamente o fará, porque o Gonet é uma espécie de puxadinho hoje do STF e uma pessoa totalmente aliada ao Moraes. Agora, eu não entendo nada de questões jurídicas, mas se eu entro com um pedido contra alguém e esse pedido não tem sustento legal, não se chama litigância de má-fé, denunciação caluniosa. Aí eu não tenho que pagar por isso? Mas o Lindenberg não paga nada. Nós é que pagamos, né? Porque a gente está pagando para ele fazer esse negócio. É com dinheiro público que o dia inteiro eles ficam acionando o STF. Então, a litigância de má-fé é a gente que acaba pagando. Agora, é um bom ponto. Infelizmente, óbvio que isso não iria adiante, mas eles passam o dia inteiro fazendo isso. E mais,
o Moraes encaminhou para a PGR esse pedido e, sinceramente, o Moraes devia já ter rejeitado de plano. Claro. Porque é o seguinte, vamos lá, o Ministério Público pede, chega um pedido do Zezinho, olha, eu tô aqui no lugar da PGR fazendo o trabalho da PGR, Moraes, eu quero a prisão. Moraes devia dizer, Zezinho, você não tem esse poder. Isso não é sua tarefa, vá legislar que essa é a sua tarefa. Mas o Moraes, para criar o caos e o tumulto de sempre, entregou para a PGR a possibilidade de avaliar o caso. Mas e aí, eventualmente, a PGR, professor Suano, dissesse, sim, corresponde. E o Alexandre de Moraes entende que não. Bom, vai entender que sim. Se é contra Eduardo Bolsonaro, certamente vai entender que sim. Mas aonde que fica o devido processo legal? A questão de que investiga a Polícia Federal, apresenta para a Procuradoria-Geral, se a Procuradoria aceita, depois passa e apresenta a prova jurídica, e aí, eventualmente, o juiz aceita ou não. Tudo isso... Olha, eu ouvia isso, parece que não existe mais, mudou tudo. Segre, o André tinha uma frase que uma vez ele usou e disse, eu não gostava dessa, por causa da minha formação de sociologia política, tudo bem, mas era muito didático uma coisa que o André falava, que ele dizia, existe o Estado político e o Estado jurídico. O Estado jurídico morreu. Por incrível que pareça, o que nós estamos vivendo é única e exclusivamente um conjunto de relações políticas. Tanto que até aquilo que o Caivano falou, diga, até um relógio parado acerta 2 vezes por dia. Não é que ele acerta 2 vezes por dia porque a moral voltou a vigorar, a vingar naquela região. Não é não, porque está dentro de uma lógica daquilo que o André falou. Juridicamente está perfeito. Ele está fazendo o seguinte, ele deu esse recuo, mas dizendo, eu dou o recuo em relação à ação dos deputados. Mas não qualquer questão que diga respeito a perseguir politicamente o Eduardo Bolsonaro. Virá no momento certo, com os argumentos certos da nossa perspectiva. E aí, para encerrar de verdade, tem um dado que é bem interessante. Para o Lindenberg Faria, eles estão fazendo aquilo que é o papel deles. Por qual razão? Porque eles não acreditam num parlamento em que seja a construção de projetos de sociedade e projetos de políticas públicas. O parlamento, para eles, está dentro da lógica, esse parlamento aí, está dentro da lógica de uma única coisa, tá? O embate político. Por qual razão? Porque a formação dele é da lógica do centralismo democrático. O que é isso? Os sovietes elegem indivíduos para o soviete maior até chegar no soviete supremo. Qual é a função do soviete supremo? É apenas votar aquilo que já está definido pela nomenclatura do partido, que são os 10, 20, 25, que definem as políticas públicas. Ninguém discute isso. Só vota se pode ou não e como que vai ser feito a execução. Essa é a lógica dele. Essa é a questão. Execução é a questão. Com isso resolveríamos tudo. Professor, ontem, parte do nosso chat perguntava qual era a sua angústia. Lembra? Lembro. Qual era a sua angústia? Hoje tem gente que está dizendo, professor, está falando bem animado hoje. Calma, professor. Então, olha como você passou da angústia à animação. Euforia. Você tomou Vitais 71 hoje? Também. Essa ok. foi a solução, mas eu Muito também bem. estou esperando chegar uma encomenda do cabelo, que está mais me preocupando. Mas hoje eu estou mais angustiado do que ontem. Olha que coisa curiosa. Então, não se angustia, professor. Se solta, professor. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, afirmou que o Congresso não deve votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 nessa semana. Segundo o parlamentar, a análise do texto ficará mais para, abre aspas, frente, fecha aspas, já que como não há acordo com o governo, a coisa não vai prosperar. Já o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, marcou a votação da LDO para amanhã. A análise da comissão especial que representa a primeira etapa de tramitação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, estava prevista para ontem, mas foi adiada. O movimento ocorre após o Executivo ampliar a lista de demissões de indicados políticos de parlamentares do Centrão que votaram contra a medida provisória do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que foi rejeitada pela Câmara dos Deputados na semana passada. E como é um tema econômico, precisamos que nos ajude a entender Luiz Arthur Nogueira. Segre, aqui a gente explica e descomplica a economia. O assunto é Lei de Diretrizes Orçamentárias sem data para ser votada na Câmara, segundo Hugo Mota. O que está em jogo aqui? Orçamento, dinheiro. Outro dia eu comentei, o Centrão governa o Brasil do ponto de vista orçamentário. Centrão, lembra, não é de esquerda, não é nem de centro, nem de direita. O Centrão é do din-din. Ele quer din-din. E é isso que ele negocia com o governo. Como o governo agora está retaliando esse Centrão que está desembarcando do governo Lula,
porque foi derrotado na história do EOF pelos deputados do Centrão, a batalha agora é choque de gente grande. Sabe o que vai acontecer? Nada. O Centrão vai continuar governando o Brasil, não se iluda. Quem governa o Brasil do ponto de vista do dinheiro é o Centrão. Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, por coincidência, são do Centrão. Presidente da Câmara, presidente do Senado. Portanto, o presidente Lula não tem nenhuma chance de ganhar essa batalha. Nenhuma chance. Quem manda é o Centrão, quem manda são as emendas PIX dos parlamentares e, portanto, o Congresso Nacional vai aprovar a LDO a hora que ele quiser, como bem entender, e o governo Lula não manda nada no orçamento. Portanto, no ano que vem, na hora que você for escolher o seu candidato, se ele for de direita, eu espero que seja de direita, preste bem atenção em quem você vota para o Congresso, porque não adianta nada eleger um presidente de direita se você eleger um Congresso de centro, porque o Centrão vai continuar mandando no Brasil. É preciso ter coerência na hora do voto. Vote na direita para presidente, mas vote na direita para o Senado e também para a Câmara dos Deputados. Lembra que outro dia nós falamos aqui sobre uma pessoa, presidente de uma entidade estatal, uma empresa estatal, que os filhos comiam camarão flambado com nosso dinheiro. Bom, o presidente do Serviço Geológico do Brasil, Ignácio Cavalcante Melo, anunciou que deixará o comando da estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A decisão ocorreu após o portal Metrópolis revelar que ele utilizou recursos públicos para pagar suítes executivas e refeições com camarão flambado em viagens de 2 filhos a Florianópolis e Maceió. Curioso, André Marcílio, se algum parente teu viaja, quem paga? Você. Se algum parente teu viaja, quem paga? Você. Cláudio Cavallo igual, Luiz Arthur Nogueira igual e certamente qualquer pessoa da nossa audiência também. Só que quando você trabalha numa estatal que está controlada por algum amigo do PT, quem paga também é você. Também é você, também somos nós. E por quê? E porque parece que como o dinheiro é de todos, mas eu gasto no que eu quero. Eu celebro, e espero que não seja o único, a cair fora de um lugar que nós pagamos, o salário não é baixo, e nós continuamos pagando, mesmo com um salário alto, todas as mordomias dos parentes. E como é que chama ele? Inácio Cavalcante Melo. Então é isso, ele chama Inácio, já está. Já tem a metade do nome. Já tem metade, só falta o resto dele. Metade já está explicado. Falta explicar só o Cavalcante. O Inácio está claro. Olha, o Segré, é um vício, né? A gente estava vendo, por exemplo, agora, até o próprio Barroso, né? Vai se aposentar e continua com segurança, continua com aposentadoria, etc. Nós tratamos as pessoas aqui, sobretudo a esfera pública, a gente estava falando há pouco sobre a educação e uma perversão do funcionalismo público em relação ao professor, né? Tratá-lo mal nesse caso, mas tem um tipo de funcionalismo público que vive dentro de uma casta e que atinge não só os servidores, mas todos aqueles que lidam com os servidores. Todo mundo que está dentro dessa casta pública ou que se relaciona com essa casta pública parece que vive uma vida faraônica. É disso que se trata, né? Aqui eu não vou usar uma vida de imperador. Melhor. Então eu vou usar de faraó. Ninguém tem a favor. Faraó. Era faraó. Ninguém é a favor de faraó. Você é um cavalheiro, tá vendo só? Isso aí. Mas a gente tem aqui uma vida faraônica para essas pessoas e isso é um absurdo. Isso precisa acabar. Isso precisa acabar e urgentemente. Mas não acaba. Ao contrário, a gente legitima. O caso da Janja, por exemplo, do decreto para que a Janja possa ter uma função e etc. É mais ou menos isso. Ela até agora teve todas as funções dela exercidas fora, digamos assim, das 4 linhas. Sim. Aí eles vão lá e criam um decreto para apagar os rastros e legitimar tudo que ela fez e faz. Então é disso que se trata. A gente cria leis no país para proteger essa casta. Nós estamos vivendo o tempo inteiro para que essa casta possa continuar nos explorando. Enquanto essa lógica, que é uma lógica não apenas jurídica, mas cultural, não acabar, nós seguiremos com problemas no Brasil. O cidadão comum, ele olha para essa situação e fica indignado, mas olha no fundo da sua cama à noite e fala, poxa vida, bem que eu podia estar nesse carguinho. E esse é o problema. Enquanto a gente não olhar e falar assim, eu não quero isso, nem para mim, nem para ninguém, aí não. Isso é o único jeito de resolver. Mas para mim isso tem a ver com valores, senhores. Me desculpa. Tem a ver com valores. Quando eu era adolescente, começava a minha vida economicamente falando.
E meu pai falou, nunca aceite que se alguém te convida para jantar, escolha um vinho, você, que não estaria disposto a pagar se a conta fosse paga por você. Perfeito. São valores. Eu trabalhei no estado, na província de Buenos Aires, dirigi um projeto que chamava como Apex daqui, Buenos Aires Exporta. Tinha direito a andar com carro com motorista. Eu andava com um Twingo verde, tinha umas reuniões de ministros e tal, e falava, o Gustavo já chegou, porque é o único Twingo verde, é um Twinguinho, um carro, iam todos com Peugeot, motorista e tal. Não. Tinha um cartaz que dizia livre trânsito e estacionamento. Eu não pedi. Aí veio o diretor que estava embaixo de mim e falou, Segredo, se você não pede, a gente não tem. Falei, mas para mim não é importante não pagar o estacionamento. Não, mas se você não pede, a gente não tem. Então eu pedi para que os outros tivessem esse cartazinho de poder entrar em qualquer lugar e não ter problema de estacionar o carro mesmo em lugar ilegal, porque eu não usava. E o celular poderia ser pago pelo Estado. Eu tinha mesmo o celular que tenho até hoje na Argentina. Isso é valor. Não importa quem está pagando. O que importa é se merece ser pago por outro alguém que não seja você. E eu tenho certeza absoluta que qualquer um de nós aqui, qualquer que trabalha na revista Oeste, qualquer um que assiste, que tem valores, tenho certeza que não é o cargo que faz a pessoa. Ah, sim, com certeza. Não Educação, é o cargo. Claro, educação. professor. Educação familiar, inclusive. Sobretudo familiar. Sobretudo. Mas, Segré, eu concordo plenamente contigo, é isso mesmo e são os valores, mas talvez agora você entenda, porque eu sempre bato na estrutura. Olha, uma vez eu dei uma palestra para um grupo bem grande e eu falava da corrupção inconsciente. O que é a corrupção inconsciente? É você ser obrigado, de certa forma, a ceder a determinados elementos, porque senão você prejudica toda a cadeia que está abaixo de você, porque a estrutura assim exige. Significa que, de repente, tem um cara que está abaixo de você que ele depende de não pagar aquilo lá, porque ele ganha muito pouco. Porque, ao contrário do que a gente pensa, a máquina pública tem um conjunto de indivíduos que ganham muito pouco e carregam a máquina nas costas. É um grupo desse tamanho que ganha fortunas e nem aparece, não faz nada. Aí o que acontece? Tem aquele intermediário que, quando ele recusa isso, todo mundo na cadeia sai prejudicado. Aí ele fica no dilema. Os meus valores não me permitem. Sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu já comigo. Eu digo, não, meus valores não me permitem. Você é escorraçado pelos teus valores e não pelos teus defeitos. E os caras que estavam abaixo dizem, cara, o problema todo é que a gente depende disso. Porque a gente pega... Cara, eu trabalhei com uma menina que ela andava quase 40 quilômetros para ir trabalhar no funcionarismo público. Ela era responsável por quase tudo. E ela era que tinha um pior salário. O que eu fazia? Sempre que eu podia, eu levava ela, mesmo que ficasse na porcaria da minha gasolina. Por que eu fazia isso? Porque ela não tinha nenhum apoio. Mas é assim, esse é o problema da estrutura que tem que ser mudada. Essa estrutura, ela não permite algo são, algo limpo. E é algo tão insano que você olha e diz assim, se nós não produzirmos uma estrutura correta, vai acabar sempre tendo isso, você ficar no dilema, os valores ou tentar não prejudicar aqueles que estão ao teu lado e precisam. Esse é o problema. Se me permite só falar rapidamente sobre a notícia anterior, que é aquela confusão entre o que é público e o que é privado, né? É você, porque o público em tese não pertenceria a ninguém, né? É do pagador de impostos, então ele pode pertencer a qualquer um. E a coisa não funciona bem assim. Eu vou me remeter novamente àquela questão conceitual. No Brasil, a gente perde completamente os conceitos. O Walter Lippmann, que foi jornalista do New York Times, né, ele dizia que democracia, para vocês entenderem como o termo pode ser pejorativo em alguns casos. Ele era de esquerda, tá? Ele dizia que era uma situação de classes, uma divisão de classes. Então você tinha a elite, você tinha aqueles que determinavam o pensamento e o resto era um rebanho desorientado. Ele usava exatamente esse termo. Não é à toa que chamam o pessoal de direita, quem vota na direita, de gado. Tá vendo como a coisa, ao longo do tempo, ela vem se transformando para pejorativamente identificar um grupo de pessoas. Mas essa relatividade, essa generalidade dos conceitos, ela segue e serve a um propósito, que é confundir o público. Então, quando você não consegue discernir,
como disse o Marcília, você aceita qualquer coisa. O dia que a população se levantar de fato e disser não aceito, a coisa começa a mudar. Mas como poderia ser feito isso? Porque, de fato, as manifestações é uma prova de que eu Sim. não aceito. Mas é delas. uma parte da população. A outra, o não aceito da grande parte da população, não seria nas eleições? Porque se eu te coloco um voto contra o que está acontecendo, estou dizendo, não aceito isso, eu quero outra coisa. É como o Arthur falou na oportunidade anterior, quero ver você votar na direita, ou seja, votar em alguém que não vai defender que o recurso público seja utilizado privadamente só para uma casta. É isso que a gente defende, né? Que quem se define pela ideologia de direita defende. A gente tem que fazer o recurso funcionar para todo mundo. Não usar aqueles termos que cabe qualquer coisa, justiça social, o bem comum, isso não significa nada. A grande questão aqui é o que você disse, a eleição, vamos chamar assim, que é um preceito da democracia, ela não é o fim em si mesma, mas pode ser utilizada para você alcançar esse propósito de dizer, dar o recado para quem não merece esse respeito. Agora, o principal que defende, se não estiver enganado, Gene Sharp e o Timothy Snyder, seria a desobediência civil. Então eu volto à eleição. Quando você vai lá e deposita o seu voto, não naquele pretensamente indicado por alguém, mas aquilo que você acredita, você já está sendo desobediente civilmente. Pela ordem, Olha, bom, primeiro, André. gostei de ver citado aqui o Walter Lippmann. Aliás, ele era jornalista e, curiosamente, muito pouco citado por jornalistas. Isso aí. Né? Sempre citado no direito, que é uma coisa esquisita. Ele foi, aliás, tem um livro incrível dele, Opinião Pública, que é fundador do jornalismo e do fazer jornalismo moderno. Agora, eu acho que, assim, existe tanto a direita, assim, não é algo que a direita está imune. Eu acho que isso é, pelo menos, eu vejo assim. Existe pouca gasolina nessa indignação. Então, muito bem, a gente vai lá e tem uma manifestação, bom, aí depois aquilo se arrefece. Ou mesmo os parlamentares, vamos lá, obstrui a mesa e depois aquilo arrefece. Aí depois não sei o que, uma nova manifestação, aquilo arrefece. Veja as manifestações que nós tivemos em 2013, aquilo se arrefece. Então a gente tem pouca gasolina. Essa pouca gasolina se resolve como? Como é que a gente ganha fôlego? Como é que a gente enche o tanque? Com educação. Aí é que está. A formação, Sim. sobretudo essa que você menciona, Segra, familiar, é essencial nesse caso. Eu me lembro que uma vez, conversando com um grande amigo que é padre, e chama Márcio, e eu perguntei uma vez para ele o seguinte, ele é padre e ele é filósofo, ele é professor de filosofia. E eu falei, escuta, nunca a questão da filosofia te levou a questionar teus valores religiosos? E ele falou o seguinte, não, porque para mim a religião é cultural. Então eu aprendi a ser católico na minha casa, com os meus pais, dentro da minha infância. Quer dizer, quando você é formado nesse lugar, nada te abala. Claro. Então, é esse tipo de construção que nós precisamos ter se nós desejamos ter mais fôlego, não desejamos parar em uma ou outra manifestação, numa ou outra indignação. a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou por unanimidade a condenação, extinguiu o processo e determinou a soltura imediata de Francisco Mayrlon Barros Aguiar, condenado como um dos executores do caso conhecido como crime da 113 Sul. Ele estava preso havia 14 anos e 9 meses e deixou o complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, na madrugada de hoje. Mayrlon havia sido sentenciado a 47 anos de prisão por homicídio qualificado e furto contra o ministro do TSE, José Guilhermo Vilela, sua mulher Maria Carvalho Vilela e a empregada do casal, Francisca Nascimento da Silva. Precisamos alguma luz dos nossos juristas daqui. Começo contigo, André Marcília. Traduz um pouco. Foi sentenciado a 47 anos, agora se anulou. Qual foi a questão? Foi sentenciado, agora descobriram que ele não tinha ligação ou que, enfim, ele era inocente. E isso daí foi feito, até salvo engano, nesse caso, quem foi atrás disso é uma ONG que é especializada justamente nisso, em descobrir casos de injustiças promovidas pelo Judiciário. E aí, essa ONG foi atrás, bateu nas portas do STJ, o STJ ouviu e revogou a prisão e anulou o caso em relação, pelo menos, a essa pessoa que estava há 15 anos presa. Esse é o tipo de judiciário que a gente tem no país. Né? Meu pai, ele brincava falando sério, que jurisprudência no Brasil é assim: você tem um estagiário que faz a sentença do juiz, depois você tem o estagiário do desembargador que não lê, vai para o STJ, ele devolve porque não pode julgar por conta de alguma súmula e está feita a jurisprudência.
jurisprudência feita por estagiário de primeira instância. Então, esse é um problema sério. Hoje a gente vê vídeos do STJ, etc., que saem em canais, os julgamentos todos de forma atabalhoada, muitas vezes aquilo não é lido e, lamentavelmente, a justiça é feita dessa maneira. Aí você pinça um caso como esse, de repente a pessoa está 15 anos presa, você pinça outro, a pessoa está, sei lá, quantos outros anos presa, e nós vamos cada vez mais formando, a partir de 2019, de cima para baixo, uma jurisprudência ainda mais agressiva. Sim. Já estava muito ruim. Agora, a partir dos inquéritos e dessa jurisprudência formada basicamente pelo Moraes, nós temos, desde 2019, uma justiça cada vez mais agressiva, cada vez mais vingativa, dentro do STF. Obviamente, de cima para baixo, Claro. Isso também vai fazer uma jurisprudência ruim. Agora, Caivano, eu imagino dois cenários. O primeiro, essa pessoa vai ganhar uma grana do Estado, né? Porque vai ter uma Mais 15 reversão... anos. Daqui a mais 15 anos. Sim, com precatório, né? Bem provavelmente com precatório. Mas eu fico pensando na família da pessoa que faleceu, porque em teoria tinha um culpado. Parabéns a essa ONG que foi atrás e rompeu uma injustiça. Uma pessoa que, segundo a lei agora, entende, não tinha nada a ver com o assunto. Mas como que fica agora a situação da família que diz, peraí, eu perdi, sei lá, meu pai, a minha mãe, a empregada, e tinha um culpado, e agora não é mais o culpado. Quem é o culpado? Como que a gente volta para trás disso? Não volta, né, Segre? Acredito que o recurso, a riqueza que a gente tem é o nosso tempo. Né? Nada paga o tempo. É impressionante que você ainda esteja discutindo, como disse o Marcílio, esse tipo de coisa que é desde 2009. Isso mostra a falência do sistema judiciário brasileiro. Mas antes disso, mostra a falência do Estado de Direito. E olha só, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que eu sempre cito quando posso, porque ele torna a presunção de inocência um princípio absoluto que deve ser levado em consideração em qualquer circunstância. Esse caso, pelo que eu li na matéria, ele foi todo baseado em cima de uma confissão que ele fez no processo investigatório na polícia. Então, de que maneira essa confissão foi feita? E principalmente, de que maneira essa investigação foi feita? E se foi feita, foi seguido esse critério porque a vítima pertencia ao judiciário? Então, olha só, de qualquer lado que aí eu consigo olhar e tentando estar isento, é muito estranho. E mais estranho ainda é ter levado 15 anos para chegar-se agora ao veredito contrário. É muito preocupante. E a gente está de novo agora a partir de 2019, que a gente teve, como disse o Marcília, esse avanço, até a partir de um certo processo, né? Um inquérito instaurado ali de ofício, não sei. Dizem as más línguas, deve ser, né? Inquérito das fake news, que o Marcília foi o primeiro advogado. Né? Então, 14 de março de 2019, não é isso, Marcília? É isso aí. Esse é o preço que a gente está pagando por deixar de lado a presunção de inocência. Tivemos ali em 2023, que eu estou totalmente envolvido desde o dia 9, nós tivemos 2.634 pessoas colocadas em cárcere, sem saber por que foram presas, sem saber para onde iriam ser levadas naquele momento. Tinha mulheres, crianças, idosos, caramelos. Cachorrinho, também foi junto. Tinha ali pipoqueiro, tinha autista. Então, veja que em 10 anos, né, de 2009 a 2019, nada mudou, muito menos 5 anos depois, em 2023. E agora, mais anos passados, não mudou absolutamente nada, porque nós não temos um Estado de Direito, muito menos Estado democrático de direito, que é uma construção semântica. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Toda segunda, Adalberto Piotto recebe executivos e empreendedores de todo o Brasil no Oeste Negócios. Uma conversa franca sobre economia e oportunidades de mercado, sempre buscando entender como funcionam as mentes que geram empregos e riqueza para o país. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, no Oeste Negócios. Toda terça, às 8h30 da noite, Augusto Nunes comanda uma conversa amistosa e envolvente. Grandes convidados debatem os temas mais quentes da atualidade. Conversa com Augusto Nunes.
terça, às 8h30 da noite. Conversa com Augusto Nunes. Toda quinta, um convidado especial fica no meio da arena para responder as perguntas afiadas da nossa bancada de jornalistas. Uma abordagem direta, sem rodeios, trazendo grandes nomes da política e do judiciário para discutir os temas que realmente interessam. Arena Oeste. Quinta, às 8h30 da noite, Arena Oeste. Olá, eu sou o Augusto Nunes. Estou aqui para registrar o seguinte: uma das características mais fascinantes na relação entre a Oeste e os assinantes é que sempre que a gente apresenta um desafio, vocês, assinantes, compram a briga e vencem. No ano passado, por exemplo, queríamos chegar a 100 mil para consolidar uma revista que vive enfrentando dificuldades impostas, vocês sabem por quem. Precisamos depois chegar a 120 mil para começar a implantação da TV Oeste. A programação agora tem mais atrações, começa mais cedo, vai até mais tarde. Para que isso se consolide, nós precisamos de 2.000 assinaturas vitalícias. Nessa época em que estamos vivendo, só a Oeste conta a verdade. Vocês vão ter essa verdade pelo resto da vida se vocês fizerem a assinatura vitalícia. Sim, não é um valor insignificante, nós sabemos disso, mas é o valor de que precisamos para consolidar a TV Oeste e também para dar maior musculatura a uma revista que vem vindo muito bem. Contamos com você e eu, particularmente, tenho certeza de que é a próxima batalha e a próxima vitória. Vamos ao giro de notícias da Revista Oeste. Você pode encontrar as últimas notícias, incluindo esta que vamos ler, na Revista Oeste. Ontem, ao receber o presidente argentino Javier Milei na Casa Branca, o presidente Donald Trump condicionou o apoio financeiro dos Estados Unidos à Argentina ao desempenho do líder de direita nas eleições legislativas, agora, do dia 26 de outubro. Trump destacou que a continuidade do suporte depende do resultado nas urnas. Durante o encontro, o presidente norte-americano declarou publicamente seu respaldo a Milei. E só para provocar o professor Suano, uma análise assim um pouco irônica. Trump recebe o Milei, mas quem recebe o Mauro Vieira é o Rubio, não é o Trump. Mas porque tem que colocar cada um no seu devido lugar. Primeiro, já é correto fazer essa recepção, mas o Trump poderia simplesmente dizer, não, você é tão benquisto que eu vou recebê-lo pessoalmente. Mas a questão, para mim, que envolve o Javier Milei e esse empréstimo que o governo americano quer dar, está absolutamente correto. Tá? O governo americano está absolutamente correto a vincular, por quê? Porque ele sabe que ele vai recuperar a Argentina para entregar, a possibilidade de entregar para um governo que não vale nada. Por quê? Porque ele sabe do risco de, você como argentino conhece, sabe do risco que tem de um Congresso tentar atrapalhar de todas as formas possíveis, apesar da autonomia e o poder do Executivo ser muito maior na Argentina do que aqui, eu creio. Posso estar enganado, mas mesmo assim ele sabe. E aí só reforça a tese que eu vi, que eu consegui entender cada vez melhor depois da manifestação da Ana Paula Henkel. O Trump sabe o que ele está fazendo. Como poucas vezes na história nós vimos um líder americano. Ele entendeu que o Ocidente se perdeu. E o Ocidente, para retomar o rumo, precisa ter a liderança da única grande potência do mundo, que são os Estados Unidos. Por isso, é espetacular ele fazer esse vínculo a uma vitória nas eleições, porque ele não pode correr o risco de dar o dinheiro americano para alguém que vai ficar minando. É uma quinta coluna. Claro. Ele não pode dar dinheiro para uma quinta não coluna. Vai. Nem muito menos para o populismo de esquerda, o peronismo na Argentina. Diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelos Correios pela péssima administração, o governo federal busca viabilizar um empréstimo de 20 bilhões com o Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal e instituições privadas com respaldo de quem? De você, de mim, de nós aqui, do Tesouro Nacional, todos nós. O objetivo é garantir recursos para manter as operações e implementar um plano de reestruturação da estatal de entregas que inclui medidas como demissões voluntárias, ajustes nos planos de saúde e renegociação de dívidas acumuladas. A empresa calcula a necessidade de 10 bilhõezinhos em 2025 e outros 10 bilhõezinhos em 2026. E eu pergunto para aquele que sabe tudo de economia, Correio tem saída? Tem a privatização, Segre. Aliás, está na gaveta do presidente do Senado, que hoje é o Davi Alcolumbre, já estava na gaveta do seu antecessor, Rodrigo Pacheco, um tema que foi aprovado pela Câmara. Só falta o Senado aprovar a privatização dos Correios e tirar essa bomba do colo do contribuinte brasileiro. Essa notícia é surreal, Segre. É o governo admitindo que precisa 10 bilhões esse ano e mais 10 bilhões de reais no ano que vem. E vai pegar empréstimo com o banco público, se tomar calote, quem vai dançar o povo brasileiro, diz que vai pegar empréstimo com um banco privado, duvido que algum banco privado vai emprestar dinheiro para os Correios, mas em última análise vai ter o aval a garantir o Tesouro Nacional. Ou seja, se todo mundo der calote, quem paga o Tesouro somos nós, contribuintes brasileiros. Está na hora de a gente privatizar logo os Correios, chega de tanto prejuízo. Eu queria apenas lembrar que, ainda que seja uma estatal inútil, ineficiente, que não serve para mais nada hoje em dia, no governo Bolsonaro, na gestão Paulo Guedes, ela dava lucro. O que mostra que com um pouquinho de eficiência, de inteligência, de seriedade e competência, você faz uma estatal ruim dar lucro. Mas não vamos esperar isso do governo Lula, porque é quase impossível. E poderíamos agregar várias outras, né, estatais, até o Porto de Santos, a GESP e tantos outros exemplos que aplicam na tua explicação. Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, protocolou uma representação criminal contra Michele Bolsonaro. Ele registrou o documento na PGR e pediu investigação sobre supostos crimes ligados à gestão do programa Pátria Voluntária, criado em 2019 e coordenado pela ex-primeira-dama. O deputado acusa Michele Bolsonaro de envolvimento em irregularidades na administração do programa, que foi vinculado ao governo Jair Bolsonaro. Segundo Lindenberg, o caso envolve possíveis atos de improbidade e uso indevido da estrutura pública. Cláudio Caivano, não seria melhor colocar o Lindenberg como procurador-geral da República? Assim ele começa, acusa todo mundo, manda todo mundo na cadeia e está tranquilo, porque aí pelo menos ahorramos dinheiro de outros. Gastamos só em um. Ou não? Verdade, não, verdade, sem dúvida. Economizaria, economia para os cofres públicos, né? Mas olha só, não é notícia reprisada, hein? O outro era contra Eduardo Bolsonaro, esse agora é contra a Michele. Eles não perdem qualquer oportunidade que eles têm, um pelinho num ovo, mas eu não estou falando daquele ovo, evidentemente, eles pegam isso daí para criticar a família Bolsonaro. Esse é o terceiro nome, né? Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Está entendendo a métrica? Isso tem método e, infelizmente, está usando a máquina pública para sua vingança pessoal. Os advogados do ex-deputado federal Roberto Jefferson encaminharam ao ministro Alexandre de Moraes do STF um pedido para que o cumprimento da pena do político mude para o regime semiaberto. A sentença de Jefferson é de 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão pelos crimes de calúnia, homofobia, incitação ao crime e tentativa de impedir o funcionamento dos poderes. A defesa sustenta que desde agosto de 2021 o ex-deputado permanece em prisão preventiva. Ao todo, o prazo cumprido até o momento contabiliza 4 anos, 1 mês e 9 dias. Marcília. O segredo é intuitivo, né? Então, primeiro assim, vamos lá. Uma pessoa está presa, né? Uma sentença de 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão. Por quê? Porque ela falou, né? Calúnia, homofobia, o que é isso? Fala. Incitação ao crime e tentativa de impedir o funcionamento dos poderes, que é um negócio ridículo. Você acreditar que uma pessoa é capaz de impedir o funcionamento dos poderes, eu acho que as pessoas deviam ter vergonha de dizer isso. Olha, fulano impediu o funcionamento dos poderes. Se eu conseguir, faça o que eu fizer, impedir o funcionamento dos poderes,
O problema é dos poderes, não meu. Claro. Não é possível que a gente tenha poderes que sejam capazes de ser impedidos por conta de uma pessoa. Então, isso tinha que ter vergonha. Vergonha de dizer que alguém fez isso. Mas beleza, essa pessoa, por conta da sua fala, pegou 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão. Pensa você que nos ouve se isso intuitivamente é ou não jurídico, se isso é ou não um instrumento de vingança. Aí a pessoa fica 4 anos presa, 4 anos, né? Desde agosto de 21, tá aqui na notícia, ela cumpriu 4 anos, 1 mês e 9 dias. E agora ela quer ir para o semiaberto. E é muito provável, ou é muito possível, que o Moraes dê um jeito de não conceder o semiaberto, embora, né, todos nós saibamos que a progressão para semiaberto, etc., ela se dá de forma automática. Ela não se dá porque o juiz achou que sim, ela não se dá porque ele mereceu, ela se dá por uma questão sistêmica, ou seja, o próprio sistema judiciário, o sistema legal permite isso. Mas nós temos aqui claramente uma pessoa presa por vingança, uma pessoa claramente presa por quê? Porque foi contra o Moraes, porque foi contra o STF, porque criou embaraço ao exercício autoritário do poder nesse país. E é isso, para as pessoas nunca o direito está prestes a socorrê-las, sempre a vingança, sempre. Hoje celebramos o Dia do Professor, uma data que nos convida a refletir sobre o papel fundamental que os educadores desempenham na construção de um futuro melhor para o nosso país. A educação formal no Brasil remonta ao período colonial, quando os jesuítas estabeleceram as primeiras escolas com a missão de educar e catequizar a população indígena e os filhos dos colonizadores. No entanto, foi com o advento da Constituição de 1824 que incluiu a educação como um direito de todos, em que se iniciou um processo sistemático de ensino. Desde então, a educação tem passado por diversas transformações, refletindo as mudanças sociais e políticas do país. Nos séculos XIX e XX, os professores se tornaram os pilares da sociedade, lutando não apenas para transmitir saberes, mas também para formar cidadãos críticos e engajados. Durante a ditadura militar, por exemplo, muitos educadores se tornaram defensores da liberdade de expressão e da justiça social, e muitas vezes arriscando as suas próprias vidas por suas convicções. Hoje enfrentamos novos desafios. A história nos mostra que a educação é um caminho para a transformação social e os professores são os guias nesse percurso. Mas mesmo tendo a responsabilidade de inspirar novas gerações a pensar criticamente, a questionar e a inovar, muitos deles se transformaram em doutrinadores da pauta da esquerda, do progressismo barato, e mutaram para o rol de covardes militantes que, amparados no monopólio da atenção que o aluno brinda e na deterioração da grade curricular, disseminam ódio e colocam sementes apodrecidas em nossas crianças e jovens. Neste Dia do Professor, é fundamental que todos nós, como sociedade, reconheçamos e valorizemos a importância do bom professor. Não do militante que se autopercebe professor, e sim do professor de verdade. Devemos lutar por políticas que garantam melhores salários, formação continuada e recurso para que as escolas que impeçam que fraudadores acadêmicos prejudiquem o futuro das nossas próximas gerações. Portanto, ao celebrarmos o Dia do Professor, reafirmamos o nosso compromisso de apoiar a educação como um bem essencial e inegociável, que possamos valorizar aqueles que dedicam suas vidas a moldar o futuro do Brasil. Parabéns a todos os professores. Vocês são os verdadeiros heróis da nossa sociedade e da história da educação no Brasil e, sobretudo, o futuro da nossa nação. Foi, é e, sem dúvida, será escrita por suas mãos. Parabéns, professor Suano, parabéns, professor Marsiglia. Comentários? Olha, é interessante como esse artigo, eu vou sempre tratar como artigo além da editorial, ele se liga com o anterior, quando você falou da importância, de certa forma, da liderança.
Por incrível que pareça, uma sociedade ela só se transforma quando os professores entenderem que a sua liderança não é uma liderança política e ideológica, é uma liderança de comportamento. Como que ele deve disseminar uma maneira de garantir a igualdade? Sim, pelo tratamento, garantir da isonomia, transmitir os valores, essencialmente, é isso. Agora, curiosamente, Segre, e aí eu quero encerrar apenas falando disso, no momento do movimento cívico e militar de 64, aqueles professores ali não estavam combatendo o regime. Eles estavam querendo substituir um regime que era uma oligarquia competitiva por um regime autoritário, ditatorial, porque isso estava na cartilha deles. E o que eles fizeram lá é muito claro dentro da estratégia para chegar ao que nós temos hoje. Não à toa eles destruíram a sociedade ao invés de construir e desenvolver a sociedade pela formação de quadros e formação de cidadãos. Eles confundiram, o Caivano trouxe muito claro aqui, o que é se apropriar de determinados termos para esvaziá-lo e assim, de certa forma, fazer com que eles percam sentido. Um dos termos que eles utilizaram, esvaziaram, e o conceito foi jogado fora, é o de cidadão e de cidadania. Eles deturparam e transformaram a ideia de que para ser cidadão você tem que ser militante contra uma determinada ordem, uma ordem capitalista, uma ordem qualquer que seja, por uma ideologia. Esse foi o trabalho que eles fizeram lá. Aí eu encerro apenas dizendo isso. Eles não foram professores. Eles eram militantes que já estavam pensando em tomar o poder. E nós sofremos as consequências disso. Talvez tenha sido um erro, naquele período de 64, de não trabalhar com a educação da forma que deveria ser trabalhada. E só pensar a questão técnica, formar quadros para entrar no mercado e enriquecer. Eles deveriam ter pensado também na questão ideológica. Parlamentares da oposição apresentaram na tarde de ontem 2 pedidos de impeachment contra ministros do STF. Os salvos, nesse caso, são Flávio Dino e Alexandre de Moraes. O deputado Marcel Van Hatten destacou que o novo pedido contra Moraes tem a assinatura de 90 deputados federais e cita principalmente supostas ilegalidades cometidas pelo ministro e expostas pelo ex-assessor Eduardo Tagliaferro. O senador Eduardo Girão destacou que 10 senadores assinam um pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino. André Marcília, alguma chance dessas 2 questões darem certo quando já tivemos 41 senadores, porque é no Senado que começa o processo de impeachment, colocaram a sua assinatura, mostraram o seu descontentamento com a situação em que hoje estamos e mesmo assim nada aconteceu. Segré, hoje a chance do impeachment de ministro do STF ir adiante é 0, para não dizer menos 13, né? Como um colega nosso Serrão gosta de falar. O que, no entanto, a gente precisa entender é que um pedido hoje você está semeando para o futuro, né? Então você está incubando a possibilidade de que adiante isso seja colhido. E a gente vai poder perceber se isso será ou não colhido na próxima legislatura. Esse Senado que está aí, essa Câmara que está aí, ela não vai tocar isso adiante porque ela está totalmente submetida. E quando eu falo a Câmara ou o Senado, não são os senadores ou os deputados. Nós temos bons senadores, mas não temos um bom Senado. Temos bons deputados, mas nós temos uma boa Câmara. E, sobretudo, temos na cadeira da presidência de ambos os poderes pessoas que não estão ali para que a vontade da maioria siga adiante. Basta a gente ver, agora, hoje, enfim, saiu a notícia do palanque do Lula ontem, no Dia dos Professores, com Mota. Né? Quer dizer, enfim, o Lula ficou até constrangido que o Mota foi mais petista que ele. Quer dizer, é um negócio completo. Já é constrangedor o Lula comemorar o Dia do Professor. Eu acho que é uma coisa que ele não tem mesmo condições. Não. Agora, ainda o Mota querer ser mais esquerdista do que o próprio Lula, fica chato. Isso mostra a quem eles estão servindo. Eles não estão servindo aos parlamentares. Então, a chance de ir adiante hoje um pedido desse é nenhuma. No entanto, repito, a gente está semeando a possibilidade para o futuro. Tomara que haja o futuro. Não, tem que ter um futuro. Se não é um futuro... Mas vamos nos lembrar que nós estamos aqui diante de um Senado que pode estar na próxima legislatura, por exemplo, com decisões do STF que impedem
que o impeachment siga adiante. Hoje tem com o ministro Gilmar Mendes uma ação para dificultar impeachment de ministro. Nós temos o próprio PGR, o Gonê, querendo que impeachment de ministro seja pedido apenas por ele. Então, quer dizer, eles podem aparelhar, de repente, a questão de tal maneira que o Senado, mesmo forte numa próxima legislatura, não tenha capacidade de se articular para o impeachment. Do ponto de vista da política, Eduardo, como que a gente consegue sair disso? Mesmo que você esteja como vereadora, mas elevamos a tua representatividade para um deputado federal, um senador federal também. Como que a gente detém essa intrusão do STF em relação aos outros poderes? Com o Executivo já sabemos que trabalham mancomunadamente, mas e o Legislativo? Está amarrado? Então, infelizmente, o sistema ele é feito para ele se autossustentar. Ele se blinda de uma forma que é tão bonitinha, a gente pensa, ai que fofos, eles pensaram em tudo. São os juízes do STF que julgam os processos dos senadores, Sim. certo? E são esses mesmos senadores que pautam o impeachment dos ministros. Quando o impeachment chega perto demais da viabilidade, opa, a gente vai desengavetar um processinho seu aqui. Baixa a bola ou você vai tomar da gente. A gente vai dar um jeito de derrubar você antes que a gente caia também. Eles querem cair atirando. Ou eles ficam ou eles caem atirando. Então eu acho que neste momento, com a formação de Senado que nós temos, a gente vai na linha do que já foi falado aqui. É praticamente inviável. Sempre tem a possibilidade de acontecer um milagre, mas nesse momento é particularmente inviável. A gente tem uma eleição se aproximando. Uma eleição onde cada estado vai eleger 2 senadores. Então eu acho que neste momento a gente deveria estar direcionando toda a nossa energia para escolher bons representantes para o Senado e nos preocuparmos muito com o presidente do Senado. Porque, infelizmente, o Brasil é o país das decisões monocráticas. Como já foi dito, o Gonê quer que só ele possa pautar. No STF você já tem um monte de decisão monocrática acontecendo e no Senado e na Câmara dos Deputados também. O presidente toma uma decisão monocrática a hora que ele quiser. Não importa se você tiver trocentas assinaturas. Se ele falar, não, eu não quero, então não. Ninguém quer, não vai pra frente. Então, a gente tem que focar toda a nossa energia nessas 2 coisas. Eleição de 2 senadores capacitados em cada estado. A gente precisa, a direita brasileira ou qualquer um que não seja de esquerda, precisa focar em bater recorde de eleição de bons senadores na próxima eleição para que algo possa começar a ser feito e não cair novamente nos acordões para a presidência do Senado e para a presidência da Câmara. Porque a gente caiu nessa da última vez e olha onde nós estamos. Não, porque se eleger a gente vai pautar tudo bonitinho. Temos Alcolumbre, temos Mota e nenhum dos 2 pauta nada e nós estamos com o nariz de palhaço esperando a boa vontade deles. Então, esse que deve ser o foco, porque no momento é triste dizer. E os deputados estão certos em tentar pautar o impeachment, é o trabalho deles. Eles não podem parar porque, não vai ter como, então não vamos propor. Realmente, precisa continuar, mesmo que seja para ficar registrado na história. Que houve um período do Brasil onde teve sei lá quantos pedidos de impeachment e por decisões monocráticas não avançou. Olha como estava a nossa situação, graças a Deus saímos disso. Isso no futuro. Hoje não vai trazer resultado para a gente, a não ser que a gente consiga virar o jogo na reeleição. Agora, professor... O futuro a Moraes pertence, né? Não, mas a gente tem que trabalhar para que não seja assim, porque quando nós avaliamos toda a realidade, assim, sistemicamente falando, nós vemos que teve muitas irregularidades no ingresso e na declaração do Felipe Martins, que nunca entrou nos Estados Unidos, Sim. dito pela migração americana, que não participou das 2 reuniões que está sendo acusado, ficou 6 meses numa solitária, 2 anos com prisão e prisão domiciliar e tal, sem conseguir ver a filha até hoje, e tudo isso foi inventado. De fato, Marcel Van Hatten pediu até uma punição contra os delegados da polícia, porque claramente alguém falsificou o documento. Aí nós vemos agora a importância do próximo Senado, em que a gente vai ter que pedir para o senador, me conta, além das propostas, que você não tem nenhum processo, cara, porque se tiver um processo, vai no STF, o processo vai aí numa gavetinha, se você pedir o impeachment, tá aqui na gavetinha o que eu tenho contra você. Então, e agrego o último. Na política, não é a dúvida se alguém vai te trair, é quando, de fato, tanto o Mota quanto o Alcolumbre traíram a direita, porque foram escolhidos e eleitos com o apoio da direita. Foi negociado entre Bolsonaro e o Mota que seria pautada a anistia, e até agora, nada.
Então, o análise sistêmico, qual seria? Olha, acho que foi pouco antes da eleição do Bolsonaro, eu ministrei uma palestra cujo título é O Enfraquecimento das Instituições no Brasil. Instituição não é prédio, é uma regra de conduta. Quando que as instituições se enfraquecem? Quando elas perdem a referência e elas não são mais usadas de uma forma em que gere isonomia, ou seja, vale para todos. Se não gera isonomia, significa o quê? É aquilo que as pessoas normalmente falam, são 2 pesos e 2 medidas. Seria bom se assim fosse, mas não são 2 pesos e 2 medidas. É um peso só e a medida é determinada por aquele que ocupa o poder. É ele que está... E nesse momento é o STF. Por que eu falo isso e falo do enfraquecimento das instituições? Porque hoje a questão jurídica já não tem mais valor nenhum. O que está em pauta aí é apenas o jogo de poder. E pelo jogo de poder, vamos tentar entender o que eles estão fazendo. Eu lembro que certa vez, essa talvez foi uma das grandes contribuições do Pavinato, quando ele explicou que não é necessário fazer aquilo que as pessoas dizem, a necessidade da pauta por parte do presidente do Senado. Não, regimentalmente, eles poderiam fazer a proposição, colocar à mesa e o presidente seria obrigado a pautar. Ao custo desse, se eles quisessem brigar, fazer um embate direto com o presidente, até mesmo sugerindo seu afastamento, alguma punição que seja, o presidente do Senado. Se isto é da forma como foi apresentado pelo Pavinato, a gente tem que verificar se é assim mesmo. Mas qual é a lógica? Então, se depende do presidente, tal qual a mídia está divulgando e até as próprias lideranças políticas estão divulgando. Quando vem um conjunto de senadores e um conjunto de deputados falar, nós estamos exigindo o impeachment do Dino e do Alexandre de Moraes. Eles sabem que isso não vai dar em nada. Por qual razão? Porque as instituições estão enfraquecidas, as regras não têm mais nenhuma validade, tanto o regimento quanto a lógica jurídica no país. Então, o que eles estão fazendo? Essa, para mim, é a perspectiva que eu acho que está muito clara. Eles estão apontando aquilo que a Duda falou. Estão olhando para o Senado, e você falou também, o Senado do futuro. O que eles estão dizendo é, nós sabemos que isso não vai dar em nada agora. Mas o que vocês têm que entender é que existe um conjunto de indivíduos que participarão da próxima eleição para o Senado e entendem dessa necessidade. Então a nossa esperança não é em ser pautado este ano, nem no ano que vem. É ser pautado em 2027, quando nós pudermos estar ali. E nós conseguiremos levar adiante esse impeachment, porque os dados concretos, sejam jurídicos, sejam políticos, estão à mesa. Porque o impeachment não é só um elemento jurídico, é um elemento jurídico-político. E é o que eles estão dando. Estrategicamente, eles estão apontando. Nós estamos trabalhando para que o povo saiba quem é que realmente está a favor do fortalecimento das instituições. Somos nós, e nós vamos entrar nessa briga. Gostei. Segredo. E eu acho que até, para complemento disso, eu me lembro, o Flávio Bolsonaro veio aqui a Oeste, semana retrasada. No Arena. No Arena. Sim, senhor. E, inclusive, eu estava na bancada e ele trouxe você falou de traição, então ele trouxe uma revelação que eu acho que foi a primeira vez que isso foi dito e que mostra esse cenário, como essas questões todas, como o poder se organiza para trair, inclusive. E ele disse que aquela carta que foi feita pelo Jair, né, lembra quando houve aquela carta, quando ele fez... teve aquela discussão com o Moraes e ele chegou a fazer uma carta ao Moraes intermediada pelo próprio Temer. E ele disse que aquilo tinha como contrapartida justamente o fechamento do inquérito das fake news. Então, aquilo foi feito para que fechassem, para que o Moraes prometeu o arquivamento por intermédio do Temer, o arquivamento do inquérito das fake news. E então, Moraes não cumpriu sua palavra, Temer não cumpriu sua palavra, e assim é que é a política feita nesse país. Quer dizer, a gente tem aqui não só políticos, a traição não acontece só no universo político, mas até os juízes que entram na política, como Moraes, também acabam traindo. E pior, né? Esse Temer é o mesmo que agora quer tocar a anistia para frente. Ou seja, só para fazer um complemento que é interessante, o cálculo não é mais um cálculo jurídico. O cálculo não é nem político na sua essência. O cálculo é da configuração da relação de força. Ora, o que significa a configuração da relação de força? Quais são os posicionamentos que cada um ocupa e qual é aquele contra quem ou a partir do qual nós vamos tomar uma decisão? Qual é o grau de poder que ele está ocupando e quais são os seus entornos? Esse é o cálculo.
Eu estou entregando coisas que eu uso na consultoria, mas eu estou falando aqui para deixar claro, porque eu acho que esse é o compromisso da UERJ. Claro. O cálculo não é mais jurídico. Não é esse. O que eles fizeram ali, juridicamente a gente não está nem aí. A nossa preocupação é a configuração das relações de força. Agora, não. Nós queremos mudar para depois. Essa é a análise de conjuntura e a construção de cenário. Agora, Arthur, chegamos a 2027? Porque, teoricamente, o segredo está em escolher bons senadores, vai ser pautado impeachment, voltamos à normalidade em 2017. Em 2027. Tomara que essa reunião de agora, às 15 horas, dê alguma coisa no meio. Mas chegamos até lá? Chegamos. Segré, eu tenho a esperança de que a lei magnífica vai resolver o problema antes de qualquer impeachment aqui no Brasil. Na hora que ela começar a gerar efeitos concretos, né, sobre um ministro em particular, que é o que está nesse momento os holofotes, que é o Alexandre de Moraes, os demais vão ser enquadrados. Nesse momento? Rapidamente, né, nos próximos meses, assim, porque demora. A lei magnífica ela vai sufocando financeiramente aos poucos, é um passo por vez, né? Já agora atingiu a esposa, começa a pegar a família. É uma questão de tempo, a gente vai começar a perceber alguém pedindo água, né? Agora, Segré, vou ser bem pragmático aqui. A notícia é, deputados e senadores da oposição pediram impeachment de novo do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. 90 deputados e 10 senadores. Não vai dar em nada? Não vai dar em nada. Mas são 100 parlamentares corajosos. Por que corajosos? Porque a gente vive uma ditadura e a gente sabe que eles vão ser perseguidos pelo Poder Judiciário. Então, para mim, isso já serve para uma coisa: separar os covardes dos corajosos. Nós temos 90 deputados que, só por terem assinado o pedido de impeachment, merecem ser reeleitos. O restante, você joga fora. Se não está na lista de 90, não reeleja. Nós temos 10 senadores corajosos que assinaram o pedido de impeachment do Flávio Dino. Os demais não assinaram? Não reeleja. Simples assim. Vamos separar o joio do trigo, de quem é corajoso, de quem é covarde. É pelo menos uma bússola para nós eleitores na próxima eleição. Isso é extremamente importante, porque é algo que me chateia muito quando a gente vê uma série de senadores que até pouco tempo atrás estavam lá na campanha, usando foto do Bolsonaro e etc. No dia em que ele foi condenado à prisão domiciliar, nenhum deles fez um tweet. Muitos. E a assinatura deles não está lá. Então, tem muitos que, infelizmente, vão ficar lá mais 4, 5 anos, porque o mandato é de 8. Mas temos que tomar muito cuidado para esse tipo de situação não se repetir, porque a nossa decepção com uma série de senadores, que eu não vou nem tentar citar o nome, porque eu sei que eu vou esquecer vários, que não se pronunciam, que não assinam, que não participam de nada, que estão bem quietinhos, porque devem ter um monte de processo engavetado na mão dos ministros, é um número alarmante. Chateia muito todos nós. Duda, eu fazer só... Manda aí que precisamos ir no... Duda, é um detalhe. Isso que você falou é um belo orientador para o eleitor no ano que vem. Sim. Qual é o que eu gostaria de perguntar? Tu te incomodarias em fazer uma lista disso e colocar no ar para os eleitores? Porque certamente vai arranjar inimigos desde a hora que sair de casa. Com certeza. Mas tu te incomodaria? Mas temos que fazer. Vamos fazer. E começar a cobrar. Eduardo Bolsonaro afirmou que não será preso caso seja condenado por Alexandre de Moraes pelo crime de coação no curso do processo. O deputado foi denunciado pela PGR, que entendeu que as tratativas mantidas por Eduardo com o governo dos Estados Unidos em defesa das aplicações de sanções a autoridades brasileiras tinha como objetivo interferir no andamento da ação em que Jair Bolsonaro foi condenado por golpe de Estado. De acordo com Eduardo Bolsonaro, a pena para coação no curso do processo não ultrapassa 4 anos de prisão. Pelo Código Penal brasileiro, então, penas inferiores a esse período podem ser substituídas por penas restritivas de direito. E nós temos aqui não um advogado, temos o advogado. André Marcília, com seus óculos charmosos, segundo o chat. Hermosos. Os óculos hermosos, vai nos contar. É isso mesmo? Ele pode, eventualmente, mesmo sendo sentenciado, não ir para a cadeia? Pois é. Para você pegar uma pena que, enfim, te leve para trás das grades, digamos assim, você precisa ir superar 8 anos de tempo total de pena. No Brasil, então, você com 4 anos fica livre, cumpre de outra maneira, tem outras restrições que suprem a cadeia. Agora, o Eduardo também não vai ser preso, porque obviamente que ele lá fora não será jamais extraditado. Claro. Então, tem isso. O que o Moraes mira com esse processo, né, a meu ver, a minha leitura é a seguinte: ele não quer chegar à cadeia, ele não quer botar o Eduardo Bolsonaro, ele quer engessar o Eduardo Bolsonaro politicamente. É disso que se trata. E não só o Eduardo Bolsonaro, ele quer engessar toda a família Bolsonaro.
toda a família Bolsonaro, todo o bolsonarismo, todos os aliados do Bolsonaro, todo mundo que ele puder vai ter um inquérito de alguma coisa, vai ter uma investigação de não sei o que lá, vai ter um processo assim assado. Esse inquérito, esse processo contra o Eduardo Bolsonaro é um absurdo. Veja, você denunciar abusos para um país estrangeiro não é só um direito, é um dever. Claro. É um dever. Se você é um parlamentar, percebe que o teu país está abusando dos direitos contra os seus cidadãos, mas é o pai dele. Não interessa, o pai dele não é cidadão também? Não pode? Você tem que ir só contra os outros. Você vê o teu pai sendo abusado, você tem que ficar quieto. Só esperar chegar no vizinho para reclamar do problema? Óbvio que não. Mas é no curso do processo. E daí? Tem que terminar o abuso? Não pode ser no meio do abuso? Claro. Tem que acabar o abuso para eu denunciar? Quer dizer, tudo isso é absurdo. Ele tem o dever de fazer o que ele faz, ou fez, e tem feito lá fora. No entanto, a gente vê a movimentação toda do Estado. O que está por trás é isso. Eles querem viabilizar o Eduardo Bolsonaro no ano que vem, porque claramente é um nome muito possível, tanto para o Senado quanto até mesmo para a presidência. É uma das ambições que ele demonstrou ter. Segundo a Paraná Pesquisa, é quase candidato certo para o Senado se ele concorrer em São Paulo. Do ponto de vista político, Eduardo, quando a gente vê que somente a oposição está sendo perseguida, Eduardo Bolsonaro, um dos maiores polos eleitorais em São Paulo, um dos deputados mais votados, tentando que fique de fora. Carla Zambelli, também, muito bem votada, fora. É uma perseguição muito clara a que fica, sobretudo na consideração que na época que o outro estava preso, o Janjo estava preso, tinha muita gente que estava em foros internacionais reclamando da mesma forma que o Eduardo Bolsonaro está falando hoje. E não aconteceu nada. Então, do ponto de vista político, qual é a tua observação sobre essa situação? Perseguição para opositores, Eduardo Bolsonaro é um exemplo disso. E o que a gente tem que fazer? Qual é a tua ideia? Dizendo, para resolver isso, teríamos que fazer o quê? A visão que a gente tem é que simplesmente não existe mais Código Penal no Brasil. Simplesmente não existe. Você mencionou 2 exemplos de São Paulo. O Eduardo Bolsonaro foi o deputado mais votado da história do país em 2018. Quase 2 milhões de votos. Se censurar um cara desses não é um ataque à tal da democracia que eles falam que eles tanto defendem, eu não sei mais o que é. Carla Zambelli, eu nem lembro quantos votos ela teve, mas foi na casa do 1 milhão também, por aí. Também tá lá. Quando você censura um parlamentar desse, você não está censurando o parlamentar, você está censurando todas as milhões de pessoas que exerceram o seu direito à democracia, o seu dever à democracia e votaram nele. Agora, já que a gente está falando em São Paulo, a gente comentou de senadores agora há pouco, Marcos Pontes é um que eu não vejo se manifestar. Não vejo falar nada. Nem sobre o Eduardo, nem sobre a Carla, nem sobre todo mundo que está preso. Tem gente de São Paulo presa pelo 8 de janeiro. Quando que vai começar? Quando a PF começar a bater na porta da casa dele também? Porque os deputados federais por São Paulo estão caindo 1 a 1. Quanto tempo que vai levar para começar a cair os senadores também? Aí, quem sabe, talvez aí ele comece a se preocupar. Agora, o Eduardo falou sobre a questão de, eu sou réu primário, ok, a pena é 4 anos de reclusão, dá para você converter, teoricamente ele não ficaria preso. Mas não existe mais Código Penal no Brasil. A gente está lidando com o homem que inventou o flagrante perpétuo. Não existe Código Penal aqui. Não tem como a gente contar com o fato de que não, realmente, se ele for condenado por coação, não vai dar nada. Não tem como. Até porque ele não vai ser condenado por coação. Ele vai ser condenado por traição à pátria, ele vai ser condenado por lesa pátria, ele vai ser condenado por ataque à democracia, ele vai ser condenado por ataque terrorista, por organização criminosa, por N outras coisas. Porque, como já foi dito, a intenção é acabar com todas as vozes do bolsonarismo no Brasil. Com todas as vozes, os principais nomes do principal líder da direita no Brasil. Então, a gente sempre vota, tudo nos leva de volta à eleição do Senado. Porque realmente pode vir a ser um divisor de águas para nós. De resto, a gente só tem cada vez mais certeza de que, de fato, as sanções impostas pelos Estados Unidos são sanções políticas. Pelo amor de Deus, olha isso. Olha tudo o que está acontecendo. Os Estados Unidos já cancelaram o visto de 5 brasileiros que comemoraram a morte do Charlie Kirk. Então, de fato, as ações dos Estados Unidos para com a extrema esquerda no Brasil são ações políticas, porque as ações da extrema esquerda para conosco também são ações políticas. E perseguição política você não combate com diplomacia.
Perseguição política você não combate falando que não, pô, amiguinho, para, por favor, não faz isso, tá errado, vamos respeitar o Código Penal. São eles que estão desrespeitando. São eles. É o Gonê quando fala que quer que seja só ele que vai pautar impeachment de ministro que tá pisando na cara da sociedade. Não começou com a gente. Tem uma frase de esquerda que é muito boa, eu detesto usar, mas vamos usar porque não tem aplicação melhor do que o cenário atual. Não confunda a reação do oprimido com a ação do opressor. O que nós estamos vendo nesse momento é uma reação de pessoas que estão sendo vítimas de uma perseguição sistêmica há quase 10 anos. Porque não é de agora. Isso está acontecendo desde 2019. Se a gente conseguir chegar numa pauta mais pra frente, a gente vai falar sobre a questão da PGR com o Bolsonaro e a tal da ABIN paralela. Foi o primeiro inquérito aberto contra ele. E estão batendo nessa tecla ainda. De novo. De novo. Então, é um cenário que está acontecendo no Brasil e que está se escalando cada vez mais há quase 10 anos. Chega uma hora que é uma corda. Você vai puxando, você vai puxando. Quando você solta, ela volta radicalmente pro outro lado. Então, a gente está vendo finalmente medidas sendo tomadas. Tudo sendo feito aqui no Brasil dentro da lei. Não somos nós que desrespeitamos a lei. Não somos nós que condenamos idosas a 17 anos de cadeia por nada. Não somos nós. Professor Suano, eu estou pensando em mudar o meu endereço para Praia Grande para votar na Eduardo. Eu não sei vocês, mas já me convenceu. Já me convenceu. Professor, quando nós vemos que um deputado assume que a sua sentença está já assinada, num processo em que a PGR tira o Bolsonaro, mas mesmo assim ele fica preso, por que motivos? Não sabemos. A sensação que cada dia que passa, e nós fazendo Faroeste Brasileira, vamos acompanhando o dia a dia da agenda, vemos que cada dia a gente está mais fundo na areia movediça. Isso dá uma sensação de impotência muito grande para a gente. Mas nos dá um ar de esperança, vai. Eu não sou Qual que é desafio, eu não né? sou a pessoa indicada, porque metodologicamente eu sempre trabalho com a pior hipótese, tá? Mas acho que existe alguma esperança, assim. Antes, é interessante que o Eduardo Bolsonaro, quando ele falou isso, eu posso estar interpretando errado. Ele não está falando, ele não está sendo ingênuo. Ele está denunciando algumas coisas. Primeiro, já estou condenado, independentemente do que forem falar. 2, e eu estarei condenado por determinados artigos. Artigos que não serão aplicados. Ele praticamente está dizendo, eu já estou condenado, independentemente do que seja, e já será aplicado de acordo com esses artigos. E esses artigos não permitiriam, nem se nós vivêssemos numa sociedade em que o Estado Democrático de Direito existisse, eu não poderia nem estar na cadeia. Porque, de acordo com o que está no código, ali eu teria que ficar solto, porque não teria como ir além, exceto se eles inventarem alguma coisa. Ele praticamente está fazendo aí a segunda denúncia. Vão inventar alguma coisa para me pegar. Eu acho que ele não é ingênuo. Ele já fez algo que as pessoas podem tentar esquecer. Não. O que está acontecendo hoje, nós devemos ao Eduardo Bolsonaro quando tomou a decisão voluntária e heróica de ir para lá com os Estados Unidos e fazer o que ele está fazendo. O André falou do dever. É interessante, é que só se torna dever isso daí num determinado momento, quando você sabe que internamente não existe esperança nenhuma. Então ele tem que ir para o cenário internacional para mobilizar o seu próprio povo, a partir de decisões que aí já não são decisões ideológicas dos Estados Unidos ou sobreposição em relação à nossa soberania. Os norte-americanos estão preocupados com seus interesses estratégicos. E isso é que nós estamos tentando aplicar, dizendo, olha, vamos aproveitar isso porque os norte-americanos não vão querer arregar, então eles podem ser nossos aliados para a gente tentar fazer algo internamente no Brasil que restaure o Estado Democrático de Direito. Essa é a jogada. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o que o Eduardo Bolsonaro falou é: eu já estou fazendo certas denúncias e muito provavelmente ele vai continuar lá. E é um pedido que eu faria. Porque se ele vier para cá, no dia seguinte ele está preso, independentemente de qual será a razão. Porque a razão será criada a qualquer momento. O Beria falava para o Stalin, diga-me a pessoa, e qual eu falei qual é o crime. Ora, praticamente o nosso Beria hoje é o PGR. Na Oeste, você acorda com a notícia e começa o dia bem informado. Os assuntos que movem o país. Saúde, política, economia e tudo o que interessa a você. As análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, primeira edição, com Daniel Vidal. Segunda a sexta, às 7 da manhã.
Na Oeste, o seu dia começa mais leve. Informação, análise e a companhia que faltava na sua manhã. Adriana Reide, Marina Helena, Paula Camacho e Julie Milk trazem as notícias mais importantes do Brasil e do mundo com um olhar afiado. Um programa feito por mulheres, mas pensado para todos. Oeste com elas, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Os lances mais quentes da rodada, com os pitacos do timaço da Oeste, estão no Esporte Sem Firula. Na escalação, Mário Alemão, Felipe Pacincani, Alex Miller, Lelê Beckler, Alfredo Loeblin e o maior jornalista esportivo do Brasil, Milton Neves. Não pisa na bola, hein? Liga na Oeste, de segunda a sexta, meio-dia. Você já viu o vilão prender um mocinho? É o Faroeste à Brasileira. Sente-se à mesa com Gustavo Segré e convidados para desvendar os acordos e os segredos que definem o Brasil. No Faroeste à Brasileira, o final é sempre imprevisível. Segunda a sexta, às 2 da tarde. Os assuntos que movem o país, na economia e na política, você acompanha no Jornal da Oeste, segunda edição. Análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, segunda edição. Com Geisiane Freitas, segunda a sexta, às 4 da tarde. De segunda a sexta, o programa que deixa o filtro de lado e coloca a verdade em primeiro lugar. Análises afiadas e as notícias que realmente importam para você estão no Oeste Sem Filtro, a partir das 5h45 da tarde. Comentaristas que falam o que ninguém tem coragem de dizer. Oeste Sem Filtro, sem meias palavras, com a transparência que você exige. Na Oeste, o agronegócio está em destaque. As inovações e tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Descubra as tecnologias que estão mudando o campo e conheça histórias de sucesso de quem vive da terra. A Força do Agro, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Toda segunda, Adalberto Piotto recebe executivos e empreendedores de todo o Brasil no Oeste Negócios. Uma conversa franca sobre economia e oportunidades de mercado, sempre buscando entender como funcionam as mentes que geram empregos e riqueza para o país. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, no Oeste Negócios. Toda terça, às 8h30 da noite, Augusto Nunes comanda uma conversa amistosa e envolvente. Grandes convidados debatem os temas mais quentes da atualidade. Conversa com Augusto Nunes. Terça, às 8h30 da noite, Conversa com Augusto Nunes. Toda quinta, um convidado especial fica no meio da arena para responder as perguntas afiadas da nossa bancada de jornalistas. Uma abordagem direta, sem rodeios, trazendo grandes nomes da política e do judiciário para discutir os temas que realmente interessam. Arena Oeste. Quinta, às 8h30 da noite, Arena Oeste. Governistas conseguiram hoje barrar na CPMI do INSS a convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, que não é Frei e não é Francisco, é o irmão do presidente Lula. Os requerimentos foram rejeitados por 19 votos a 11. A comissão votou de forma separada 11 pedidos que miravam Frei Chico. Ele é diretor vice-presidente do Sindinap, uma das entidades investigadas no esquema da fraude bilionária no INSS. 390 milhões ontem o André Mendonça pegou. Agora, se são 19 votos contra 11, não está tão apertada a votação. Quem está virando o casaca, André? Falta pouco. Agora, veja, é o que a gente falou até aqui, acho que ontem. Parece que a única pessoa que era honesta nesse sindicato era o Frei Chico. Nossa, né? Só sobrou ele. Porque o cara investiga, entra lá para fazer uma busca e apreensão, mas não mexe na mesa dele. Não mexeram na mesa dele? Não mexeram. A Polícia Federal fez uma busca e apreensão, mexeu em tudo, mas na mesa dele não mexeram.
Então, assim, fica esquisito esse negócio. Aí o Marcelo Cavalo, agora esqueci, eu só lembrei do Cavalo, não lembro o nome do tal do Cavalo. O Cavalo vai ser ouvido e ele tem uma relação com o Frei Chico. Opa, o Cavalo, o Dino, impediu de ser ouvido na CPMI. Então, sempre que o Frei Chico, alguém vai chegar no Frei Chico, alguma coisa vai chegar no Frei Chico, as autoridades dizem, opa, Frei Chico não. Frei Chico é o mais honesto do Brasil. Quer dizer, não, o segundo. O primeiro é o irmão dele, sim, o Lula. Não tem alma mais honesta no Brasil que eu. E terceiro lugar, a Madre Teresa de Calcutá. Deve ser essa a conta que o Lula faz. Quer dizer, a gente está diante do absurdo. É óbvio que é um absurdo. É claro que o Frei Chico está sendo barrado, porque o tal do Frei Chico, que vamos sempre lembrar, não é frei coisa nenhuma, ele é calvo e por isso que chama ele de frei, né? Ele tem aquele cucuruto franciscano, né? Tem um buraco no cabelo. Maior que o meu. Muito maior, né? E é em razão disso que o tal do Frei Chico, por ser irmão do Lula, ninguém chega nele, porque ao chegar nele fica muito difícil de, se o Frei Chico tiver a ver com essa história, acreditasse que o Lula também, além de não ter a ver com o sítio, não ter a ver com o triplex, ele também não tem nada a ver com o irmão. Será que é o irmão? Pois de repente não é o irmão, é amigo do irmão. Não sei. Ou do meu pai. Agora, Eduarda, quando a gente tem valores, e nós todos aqui temos valores, e nós sabemos que a nossa audiência também tem valores. Imaginemos por um momento que você descobre alguma falcatrua de algum colega teu, do PL, ou eventualmente da direita, independente do partido, eu tenho certeza absoluta que você denuncia. Sim. Não fica aguardando porque é um colega, um amigo do próximo partido. Por que a esquerda insiste tanto em que sempre o culpado é o outro? O Bolsonaro, o Roberto Campos Neto, sempre a culpa é do outro, e quando tem corrupção, se juntam como se fosse uma coraça em que ninguém consiga ultrapassar. E o eleitor faz a mesma coisa. É porque corrupto age assim. Corrupto age assim mesmo, eles se blindam bonitinho. Ninguém vai dar o braço a torcer, até porque se você entrega um, provavelmente esse um tem algum envolvimento com você também. Então eles vão chegar em você alguma hora ou outra. É assim que funciona. Ali ninguém tem passado limpinho. Desenterrou um, vai desenterrar um monte. Todo mundo tá cheio de esqueleto no armário. É um cemitério dentro do armário de cada um. O Marcílio, ele foi para um ponto que eu queria realmente ter ido. Tomando. Mais uma vez a gente vê um escândalo milionário, bilionário, envolvendo alguém da família da Silva. Envolvendo algum parente do Lula. E mais uma vez, é um coitado que não sabia de nada. E que todo mundo que estava ao redor dele, na verdade, que estava agindo pelas costas, muito provavelmente para tentar queimar a reputação da família. Claro. Porque eles não fazem nada. Eles não fazem nada, eles são santinhos. O triplex não era, os pedalinhos não era, o sítio não era, e agora, aparentemente, a Sindinap também não é. Porque, veja só, o Frei Chico, que não é Frei nem Chico, o irmão do Lula, é o diretor vice-presidente. Mas agora, durante as investigações do processo, o presidente da Sindinap, que agora me foge o nome dele, mas o presidente da Sindinap falou que não, o Frei Chico não administra nada aqui dentro, ele não mexe em nada. Ele é meramente decorativo, pô. Claro. Ele tá ali só pra esquentar a cadeira, ele não sabe de nada. É importante lembrar que o Lula, se eu não me engano, ele tem 17 irmãos, dos quais justamente o Frei Chico foi o irmão que lá em 1964 apresentou o sindicato pro Lula. Olha. E puxou o Lula para a luta sindical e fez com que ele eventualmente caísse na presidência e trouxe toda essa tragédia que a gente vê hoje. Então dá pra gente tacar a culpa de tudo que tá acontecendo no colo do Frei Chico, certo? Mesmo que não seja pelo processo da Sindinap, ele tem muita culpa no cartório só de ter levado o irmão dele pro sindicato alguma vez e ter ajudado para colocar esse cara na presidência. Então, a gente cai no que sempre acontece quando a gente tem processos de corrupção, suspeitas de corrupção, denúncias de corrupção envolvendo alguém do PT. O petista nunca sabe de nada. E é sempre um grande complô do sistema capitalista, malvadão, opressor, querendo colocar a culpa nos representantes da classe trabalhadora. Nada fora do comum. Tá, mas assim, quando a gente avalia toda essa questão do INSS, agora nós observamos o presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., determinou a suspensão do programa criado pelo governo federal para reduzir, afinal, no acesso aos benefícios e aposentadorias. Em ofício enviado ao Ministério da Previdência, Waller Jr. solicitou um valor de 89,1 milhões para retomar o trabalho
que deve ser remanejado do orçamento da pasta. O programa de gerenciamento de benefícios paga um bônus a servidores que concluíram processos extras além das suas metas. E sempre o INSS está no meio. Agora, o advogado que fez a denúncia tem o sigilo bancário dele levantado. Mas o Carlos Lupi, que estava no meio como ministro, não. A mesa do Frei Chico, que não é Frei nem é Chico, também não. Luiz Arthur Nogueira, cada vez fica mais encancarado que roubar no Brasil é negócio. Pois é, Segré, essa notícia diz o seguinte: o INSS não tem dinheiro para continuar com um programa de redução de filas. O que acontece hoje? Tem um monte de gente que já tem idade para se aposentar, que entra com um pedido de aposentadoria e está aguardando há meses a aprovação. É um direito da pessoa se aposentar. Só que não tem estrutura para avaliar tantos processos. Então o governo teria que investir no INSS para acelerar a fila. Tinha um programa para acelerar essa fila. Acabou o dinheiro. Por que acabou o dinheiro? Porque o governo vive no vermelho, é um governo que quebra recorde de arrecadação todos os meses, mas ao mesmo tempo quebra recorde de gastos todos os meses e falta dinheiro onde é mais importante. Por exemplo, cuidar dos idosos, cuidar dos futuros aposentados. E, em paralelo a isso, temos escândalo bilionário de desvios do INSS. Repare como as coisas se encaixam. De um lado, é um governo conivente com a roubalheira, de outro lado, é um governo que não tem dinheiro para atender o idoso. E aí eu pergunto, você que é idoso, você que tem mais de 70 anos, você que foi roubado durante este governo, com a conivência desse governo, vai votar neste governo no ano que vem? Então eu faço um apelo, você tem mais de 70 anos, você não tem obrigatoriedade do voto, mas vá às urnas e vote em protesto contra este governo. Professor, ninguém aqui tem mais de 70 anos. Quase. Não. O professor Suano está batendo ali na curva, ele está ali, ó. De jeito nenhum. É o desejo dele. Mas, sociologicamente, como a gente explica? Nós vimos e falamos sobre isso, e Duda, olha o absurdo. Teve um vídeo que andou pela internet em que falavam: você viu esse roubo do INSS e tal? Sim, claro, vi. Aí pergunta, e se for algum, tem que ir preso. Se for algum, tem que ir preso. Todo mundo tem que ir preso. E se for o Lula? Aí a mulher fala, bom, se for o Lula, a gente vê, porque o Lula nos ajuda. Então, o professor é um estudioso dessa questão e gostaria de entender, não vai ter dinheiro para evitar as filas do INSS, ou seja, o aposentado vai pegar num salário tampado, né? Não tem escolha. Foi roubado, não tem saúde, não tem educação para filhos, netos, não tem nada. E mesmo assim vota nessa porcaria de governo. Tem uma explicação lógica isso? Tem sim. Primeiro, existe um fato que é a falta de informação, ou a informação enviesada. Para você fazer uma informação enviesada, basta você ter um Ministério da Propaganda, e a gente tem, que se chama SECOM, porque ele se comporta dessa maneira, e redes de televisão que possam divulgar essa informação enviesada, que foi produzida numa SECOM. Aí o que ocorre? Para esse cidadão que tem pouca informação enviesada e não tem tempo para buscar mais conhecimento e mais cultura, o que lhe resta? Aquilo que chega nas suas mãos. E para fazer com que uma imagem chegue da forma mais adequada, eles são muito bons. Parecem até cineastas de Hollywood. Alguns são capazes até de ganhar o prêmio Nobel. Ou melhor, desculpa, o Oscar, até me confundi. Alguns são capazes de ganhar o Oscar, porque são bons para fazer isso. Então, esse indivíduo, o que resta para ele é apenas a informação que ele tem e algo concreto, que a direita não consegue apresentar de imediato, porque a direita trabalha com valores, trabalha com estrutura, trabalha com a modificação do processo e com soluções concretas de longo prazo, e não apenas entregar a esmola. Alguns poderiam dizer, mas é aquele ajuda que o Bolsonaro deu. Aquela ajuda que o Bolsonaro deu foi aprovada pelo Legislativo, ele precisava daqueles recursos para não matar a sociedade. Ali foi um ato de grandeza e teve a aprovação do Congresso, mesmo que fosse um Congresso, olha, porco. Tá? Essa é a grande questão. Para mim, olha que coisa curiosa, quando a gente vê tudo isso que está acontecendo, eles vão votar. Querem isolar o Frei Chico, por exemplo? Claro, porque atinge a família Lula. Eles não podem permitir que a família do Lula seja atingida, porque cai no colo do Lula. Mas o cara que tentou justificar a razão pela qual o Frei Chico não precisaria, disse, não, ele não exerce nenhum papel administrativo, o papel dele é só político. Ponto, entregou. É pior você fazer o papel político ou administrativo. Porque o cara que faz o papel político, deve ser um diretor de relações institucionais, é o cara que faz o lobby ou leva para dentro da entidade as soluções que ele buscou. Muitas vezes são soluções negociadas com um bando de coisas erradas. Ou seja, o cara deveria ir
Aí a gente tem uma mídia mancomunada, uma SECOM preocupada em criar um filme de Hollywood para dizer que o Lula está muito bem, e tem um detalhe, eles vão usar aquelas conquistas pontuais, que é o maior mau-caratismo. Exemplo, e aí eu encerro, pega o dado de dizer a questão, não, foi o Lula que trabalhou para que vocês recuperem aquilo que foi descontado indevidamente por um bando de associações que apareceu no passado e não agora. Quando você olha um negócio desse, o que eles estão falando? Estão retirando do indivíduo que foi lesado e roubado direitos que ele teria no próprio direito do consumidor. Receber em dobro, questões morais. Não, você faz o seguinte, a gente paga o que te deve e você cala a boca para o resto. Eles trabalham muito bem. No final eles vão dizer assim, nós devolvemos aquilo que foi roubado por outro. Quem? Ele sempre coloca a culpa no outro. Duda, aqui você sabe que o chat é um pouco fofoqueiro. O nome da tua mãe é Débora? Isso, ela tá aí? Eu não sei se está, mas... Eu acho que tá, hein? Débora. Ai, peraí que caiu e vou perder aqui. Falo, Débora, parabéns pela tua filha, o orgulho. Então, por isso que imaginei que a tua mãe se chamasse Débora. Mas, do ponto de vista eleitoral, e aproveitando a tua presença, se o eleitor da esquerda prioritariamente tem um recurso baixo e um conteúdo cognitivo também baixo, qual seria a motivação da esquerda de que melhore na vida economicamente e que tenha uma educação melhor? Exatamente, nenhuma. Nenhuma. Na verdade, em todo governo de esquerda, o cenário se repete. Para eles é muito conveniente que a educação básica do país seja sucateada, enquanto eles investem entre algumas aspas, mas colocam recurso na educação superior, onde você tem professores doutrinadores, enquanto a educação básica continua sucateada. O estudante aprende a seguir o que o professor socialista manda, ele não aprende a formar o próprio raciocínio lá no comecinho. Para eles é conveniente que o sistema de saúde seja péssimo para manter as pessoas reféns, é conveniente que todos os sistemas do país sejam péssimos, porque quanto mais reféns as pessoas permanecerem no Estado, mais o Estado vem com populismo, oferece migalhas para essa população, eles criam o problema, oferecem uma solução meia boca e mantém essa população refém dele o resto da vida. Inclusive, é por isso que para eles é conveniente que o monopólio da informação permaneça na mão da mídia tradicional. Porque essa população que é refém deles nunca consegue sair da ignorância, porque fica sem ferramentas para fazer a própria pesquisa e desenvolver a própria opinião. Por isso também que a vontade deles é de censurar as redes sociais. Porque a quebra do monopólio da verdade na mão da mídia tradicional também está quebrando o monopólio do PT no Brasil. O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, tem em sua equipe direta de assessores pessoas com vínculos familiares e políticos com integrantes do Centrão. É o grupo que sustenta sua nomeação no comando do banco. A lista de assessores foi obtida pela Folha de São Paulo por meio de um pedido feito com base na Lei de Acesso à Informação, enviada em 9 de maio. A resposta só foi entregue em 22 de setembro. Depois que a Controladoria Geral da União determinou que a Caixa tornasse os dados públicos. Entre os nomes estão a filha de um deputado federal, o irmão de um prefeito, a ex-mulher do ministro Nunes Marques, do STF, e um advogado do presidente da Câmara, Arthur Linha, padrinho político de Vieira. Luiz Arthur Nogueira, nepotismo na cara dura. Depois me perguntam, Segré, porque eu sou a favor de privatizar 100% das estatais. É por conta de notícias como essa. Caixa Econômica Federal, um banco público, uma grande caixa preta, porque não publica balanço, não tem ações em bolsa de valores, ninguém sabe o que acontece lá dentro e vira um mar de negociações políticas. A gente sabe muito bem quanto vale cada cargo dentro da Caixa Econômica Federal, de como o Centrão negocia isso para poder dar governabilidade ao governo de plantão, nesse caso é o governo Lula, mas não vamos nos iludir, isso ocorre em todos os governos, negociação de cargos de estatais. É por isso que eu defendo a privatização de todas as estatais, para que os políticos não tenham que negociar, porque eles negociam com o nosso dinheiro. Quem paga a conta desse monte de incompetente que é colocado dentro das estatais somos nós, brasileiros, através de impostos. E não à toa, elas dão prejuízo. A Caixa Econômica normalmente não dá prejuízo, mas
faz empréstimos que são, no mínimo, muito duvidosos. Suspeitos por onde se olhe. Cetat Júnior disse, Segre, por gentileza, traz essa palestra para Belo Horizonte, Minas Gerais, porque o sobrinho da Dilma é muito atuante. O sobrinho da Dilma não é aquele Pedro Rousseff? Que mente pra caramba, na cara dura, não tem problema. O Lula que acabou com a guerra em Gaza. É isso mesmo. Segundo ele, sim, ele descobriu corrupção por 60 bilhões que recuperaram agora. Então, Cetat Júnior. Basta entrar na minha conta Instagram, tem o telefone de contato da produção, é só pedir a palestra e a gente organiza para ir sem problema nenhum, não interessa. Se for o Pedro Rousseff, ou sei lá como se chama, a gente inclui ele para fazer um debate no mesmo teatro. Eu estou ansioso por debater com um canhoteiro, eu adoro derrubar a narrativa da canhota. Então, é somente isso, não precisa colocar. Colocou um monte de vezes, Segre, traz por gentileza. Eu vou, aonde vocês me convidarem, eu vou. Vamos ao giro de notícias, tudo pronto? Esse giro de notícias você pode acompanhar no site da revista Oeste, Últimas Notícias. Decisão unânime do STF ontem anulou leis municipais de Tubarão, Petrolina e Guarulhos também. Restringiam o ensino de temas ligados à ideologia de gênero em escolas. O tribunal entendeu que tais legislações violavam a competência exclusiva da União e promoviam discriminação. O caso chegou à Corte Suprema por meio de arguições de descumprimento de preceito fundamental e foi apresentada pelo PSOL, que é outro, contra as normas das cidades de Pernambuco, enquanto o PGR contestou a legislação do município catarinense. Duda. É um disparate. É um disparate que esse tipo de ação seja tomada. Vamos lá. Primeiro, vamos falar de atentado à democracia? Se você tem representantes eleitos pelo povo para legislar naquela cidade e é do interesse desses eleitores que esse tipo de projeto de lei passe naquelas cidades, por que existe um interesse tão grande em derrubar leis criadas pelo representante do povo? Por quê? Isso não é um atentado à democracia também? Agora vamos lá. Obviamente, o pedido foi feito pelo PSOL no STF. Por que o pedido do PSOL sempre vai para o STF? Porque eles sabem que não tem apoio popular. Porque eles sabem que se esse tipo de questão cai numa Câmara dos Deputados ou algo do tipo, não avança. Porque pessoas normais da sociedade são contra a ideologia de gênero, principalmente dentro das escolas. Pessoas normais não querem ver os seus filhos virando manobra de ideologização precoce. O mesmo pessoal que levou essa questão para o STF é o pessoal que também levou para o STF a descriminalização do aborto até os 9 meses de gestação. É o mesmo pessoal. O pessoal que não quer que os bebês nasçam, caso esse bebê chegue a nascer, ele quer que esse bebê seja doutrinado nas escolas. Quer que coisas sem base científica nenhuma, como transição de gênero infantil, possam ser ensinadas por professores comunistas para crianças. É um disparate. É a tentativa mais óbvia de sucatear o cérebro das crianças na mais tenra idade, porque aparentemente esperar até chegar na universidade não está mais fazendo efeito. Justamente por causa das redes sociais. O jovem consegue se informar e não depende mais da ideologia passada pelo professor. Então agora a ideia deles é começar na mais tenra idade, lá quando ainda é uma criancinha, e ensinar que uma menina pode ser um menino, que um menino pode ser uma menina, que um cara barbado pode entrar no banheiro feminino junto com você, com a tua irmã, com a tua mãe, e que isso não tem problema nenhum. A gente vive num circo. Falou bonito. Dados do Banco Central compilados pela CNN mostram que nos últimos 12 meses encerrados em agosto de 2025, as estatais controladas pelo desgoverno federal, pelo governo federal, eu li errado, acumularam prejuízo de 8,9 bilhões de reais. O montante representa mais que o dobro das perdas registradas até agosto de 2024, o que evidencia o agravamento no desempenho financeiro dessas empresas. Traduzindo, estão sendo administradas para o reverendo... Era caralho que ficava lá em cima do navio, né? É isso aí. Então, fala tua. Segre, então a notícia é quase 9 bilhões de reais em prejuízos nas estatais. Tem tudo a ver com a notícia que eu acabei de comentar do nepotismo na Caixa Econômica Federal. Olha como as coisas se juntam, né? Eu confesso que eu não sei se é má gestão, se é incompetência, se é corrupção, se é tudo junto. O fato é, quando o político coloca o dedo
numa empresa, vai dar errado. Por isso que eu sou a favor de privatizar 100% das estatais. Até quando o contribuinte brasileiro vai ficar pagando a conta do insucesso, da ineficiência, do prejuízo das estatais? Ontem a gente comentou aqui que os Correios querem um empréstimo de 20 bilhões de reais, tendo o Tesouro Nacional como garantidor do empréstimo. A que ponto chegamos? A gente vai ficar financiando uma estatal que está completamente no buraco? Agora, eu quero fazer uma ressalva que eu sempre coloco aqui no Faroeste Brasileira. No governo Bolsonaro, na gestão do Paulo Guedes, o Ministério da Economia, as estatais davam lucro. O que mostra que, ainda que seja uma porcaria minimamente bem administrada, consegue dar lucro. De novo, defendo 100% de privatização das estatais. Mas se o governo fosse sério, elas não dariam prejuízo. Então, o melhor é privatiza, porque a gente nunca sabe qual será o próximo governo. Se cai na mão da esquerda, é prejuízo na certa. Duda, eu preciso ler alguns comentários aqui. Dudinha, fala um. Eu sou velho e tenho idade para ser o seu pai, mas, pergunta, já casou? Tem algum compromisso? Gente, meu noivo tá aqui no estúdio. O povo quer saber. Aí fala, Duda, mais uma esperança jovem da direita, avante. Essa menina é muito boa. Duda é brava, isso aí. Aí tem outras que falaram, Duda, só tem 22 anos? Meu Deus! Então, ó, os recados estão dados. Agradecemos ao senhor velho, que segundo ele, falou que é velho, sim, está comprometido, então lamento muito, agora não vai dar mais. Na noite de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de resolução que suspende uma ação penal contra o deputado federal Gustavo Gayer, do PL. Por 268 votos a 167 contrários, o plenário anulou o processo movido pelo STF através do senador licenciado Vanderlan Cardoso. Na última quarta-feira, a CCJ da Câmara já havia aprovado o pedido de suspensão da ação penal contra Gayer. O PL foi autor do requerimento. André, é uma esperança para um equilíbrio dos poderes nessa perseguição contra a direita? É um grão de areia, né? Mas é importante. Veja só, o Gayer, então, chamou o tal do Vanderlan, né, na Câmara, no meio da discussão, de vagabundo, e que ele teria virado as costas para o povo em troca de comissão. E aí, o que o STF entendeu é que isso não estaria abarcado pela imunidade parlamentar, porque não teria relação com o mandato. Pô, como é que não tem relação com o mandato? Então vamos lá de novo. Ele falou que o tal do Vanderlan virou as costas para o povo. Pô, isso não tem relação com o mandato? Você falar para um parlamentar isso, que ele teria feito trocas com o seu mandato. Pô, é exatamente para isso que a imunidade serve. Para você falar do outro. E do mandato do outro. Ah, mas isso ofendeu o outro. Bom, se você não quer ser ofendido, meu caro, você não pode entrar na vida pública. Claro. Aliás, dizia... Alexandre de Moraes falou isso, né? Alexandre de Moraes do Antigo Testamento. Né? Outro Alexandre de Moraes. Outro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes com cabelo. Ele tinha ainda resquícios capilares. A gente está aqui num Brasil em que o parlamentar não pode falar nada. Agora há pouco, até a vereadora aqui mencionou corretamente, né, que a Zambelli, por exemplo, foi impugnada pela Justiça Eleitoral porque ela deu a opinião dela sobre as urnas de Atibaia ou de algum município. Quer dizer, se um parlamentar não pode falar o que ele pensa das coisas ou o que ele pensa do outro parlamentar, então para que serve o parlamentar? Se não é para falar, serve para quê? Para ir lá... Lamentar. Para lamentar. Quer dizer, então, assim, para lamentar. Então é importante porque o parlamento ele tem a ferramenta adequada para impedir que o Moraes e o STF usem exatamente o instrumento do processo para tornar a fala deles, os parlamentares, reféns de sua fala. Então, o próprio parlamento tem condições de se defender. Ele precisa usar. Agora, eles usaram. Que isso siga assim. Se você tem um amigo que tem militância de esquerda, que é simpatizante com a esquerda, guarda esse editorial que vou começar agora para você mandar para ele. Sobretudo quando ele fala sobre a direita é fascista, a direita é autoritária. Então, vou começar agora o editorial que vai provar que não tem coisa mais fascista que a esquerda.
Há uma frase que resume com precisão a essência do progressismo barato que tenta grudar no inconsciente coletivo do eleitor de baixa renda e pouca escolaridade que o governo cuida deles. Abre aspas. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Fecha aspas. Segundo a vontade da esquerda manipuladora, o indivíduo deixa de ser cidadão para se tornar súdito. A liberdade cede lugar à obediência e a sociedade, em vez de plural, torna-se uma extensão do poder político pela necessidade. Essa lógica é a base de todo projeto populista que se apresenta como defensor dos pobres, dos fracos e da justiça social, mas, no fundo, tem como objetivo central concentrar e se perpetuar no poder. Em nome do bem do povo, o Estado passa a se infiltrar em todas as esferas da vida do cidadão. Decide o que deve se pensar, o que pode dizer, o que é moralmente aceitável e até o que deve ser consumido. O indivíduo, antes sujeito de direito, passa a ser objeto de tutela, com programas e nomes populistas e de zero intenção de tirar o povo da pobreza, da miséria e da ignorância. E aí vem o Bolsa Família, pé de meia, cesta básica, gás para todos, ônibus de graça, escala 4x3 e por aí vai. Uma franja da sociedade agradece ao paizinho Lula, mas quem paga a conta somos todos nós, os contribuintes. Na prática, é a velha fórmula do populismo de esquerda. O governo se autoproclama protetor dos desamparados, cria programas que tornam o cidadão dependente e, enquanto promete liberdade, aprisiona-o em laços de dependência econômica e ideológica. A história mostra que quanto maior o Estado, menor é o espaço para a liberdade. Quando o Estado decide tudo da economia à moral, da imprensa à cultura, o resultado é sempre o mesmo. A criatividade murcha, a economia emperra, a cidadania se enfraquece, o esforço deixa de compensar e a ditadura encontra um ambiente de tormenta perfeita. Quem discorda é taxado de inimigo do povo. Quem pensa diferente é acusado de conspirar contra o projeto coletivo e é taxado de fascista. Promete igualdade, mas entrega submissão. Fala em justiça, mas distribui privilégios. Se diz democrático, mas não tolera o dissenso. Curioso é que a frase que abre esse editorial, e vou repetir, abre aspas, tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado, fecha aspas, nasceu do coração do totalitarismo europeu do século XX. E sabe por quem foi dita? Por Benedito Mussolini. E o alerta é claro. Toda vez que o Estado se coloca acima do indivíduo, a democracia começa a definhar. Ficou claro na época de Mussolini e deve ficar claro agora também. Quando o Estado é tudo, o povo deixa de ser alguém. Segre, mais uma vez, eu te parabenizo. Essa última frase que você falou aqui, quando o Estado é tudo, o povo deixa de ser alguém, eu acho que é a frase que sintetiza a ideia que aí está exposta, porque basicamente é isso. Eles tentam tornar uma sociedade como se fosse um todo homogêneo, monolítico. Por qual razão? Porque as individualidades são desnecessárias. É curioso que ontem a deputada Fabiana Bolsonaro, ela disse assim, eu sou de extrema direita, porque eu sou extremamente contra o aborto, extremamente contra a corrupção, extremamente contra isso. Foi maravilhosa a forma como ela falou. Mesmo que, quando você olha teoricamente, você diz assim, a direita não existe extremo, porque a direita ela trabalha pela liberdade, pelas tradições e pelo respeito de uma sociedade equilibrada, respeitando exatamente as individualidades. Por isso é inadmissível você imaginar um regime de extrema direita. Por quê? Tudo que eles dizem que é de extrema direita, como regime político, eles acusam do fascismo. A importância do teu texto está aí. Porque você traz os elementos que demonstram que o fascismo, sim, é um irmão da esquerda. Ele está à esquerda. É curioso que quando você olha no fascismo, a maneira como ele está estruturado,
Não à toa se diz que isso é totalitarismo. Por qual razão? Porque para os fascistas o que interessa é nada existe exceto o Estado. E o Estado é o ápice a que pode chegar uma sociedade. Eles têm frases que dizem: a sociedade caminha para chegar à sua plenitude, à sua beleza máxima. O nome que se dá para isso é Estado. Eles imaginam que o Estado é aquilo que deve determinar as condutas individuais, tirando a liberdade deles, porque assim torna um povo homogêneo. Você foi muito claro. E aí a conclusão que se chega, vendo a contribuição do teu texto: não existe extrema-direita nem fascismo de direita. Fascismo é esquerda. A extrema esquerda existe. Por qual razão? Porque é a incorporação da violência política para a sua ação política. É nada mais nada menos que a essência do fascismo. A violência é um instrumento de praxis políticas, razão pela qual, para eles, vale tudo para calar o outro. Quando eles chegam no Estado, simplesmente eles dizem: a partir de agora, morre a sociedade, porque a sociedade plena é o Estado propriamente dito. O que distinguiria o comunismo do fascismo é só uma coisa: os fascistas colocam o partido apenas como uma escola, e tem que ser único, para formar quadros administrativos. Os comunistas, quando eles chegam lá, como eles dizem que o Estado tem que desaparecer para produzir o comunismo, o que é que eles dizem? Não, o partido está acima de tudo. O Estado é apenas um instrumento. São irmãos gêmeos, se não irmãos siameses. O fascismo é de esquerda.